Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Alô, amigos da Vale FM 99,9, já falamos ao vivo do estádio Mirandão, na cidade do Crato, nesta tarde de muito futebol aqui pela Vale FM. Hoje tem a sequência da Série B do Campeonato Cearense. Daqui a pouco tem o Guarani contra o Grêmio Pague Menos, jogo marcado para as 3 horas da tarde aqui no estádio Mirandão, na cidade do Crato. E logo mais às 17 horas tem o jogo do Icasa contra o América de Natal pelo Brasileirão da Série D, partida que você também vai acompanhar aqui no som da 99,9. A todos, grande abraço, boa tarde, eu sou Marco Valério. Daqui a pouco a bola rola em mais uma rodada do Campeonato Cearense da Série B. Daqui a pouco tem o time do Guarani em campo, Leão do Mercado, que inclusive bate bola aqui bem em frente às cabines de rádio do estádio Mirandão, na cidade do Crato. Ao nosso lado, Anderson Luiz, que acompanha tudo pra gente do jogo desta tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde pra você, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes do Futebol Show do Timaço da Vale FM. Falar do time do Leão do Mercado, que já está em campo. O Leão do Mercado que deve, Marco Valério, repetir a mesma escalação que venceu o time do Maranguape na última rodada. Não tenha modificações para esse jogo diante do time do Pague Menos, que acaba de adentrar dentro do campo do estádio Mirandão, Marco. Tá legal, daqui a pouquinho as escalações, tanto do time do Guarani, como também da equipe do Grêmio Pague Menos. O Guarani com seu tradicional uniforme de cor rubro-negra, camisa vermelha com a cor preta, calção de cor preta. Já o time do Pague Menos, todo de branco aqui, camisa, calção, meião na cor branca. E é claro, também se preparando para esse jogo contra a equipe do Guarani. Daqui a pouco que você vai acompanhar aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Mas em nome de Churrascaria Mão de Vaca, também para Tacom, o Home Center que o Cariri aprovou. Vamos à definição do rubro-negro juazeirense, que joga esta tarde aqui no Mirandão, Anderson. O time está definido pelo técnico Lamar de Lima e vem com Flávio no gol, camisa de número 1. Na lateral direita, 2 para Rai. A dupla de zaga é 3 Natan e 4 para Didi. Camisa de número 6 na lateral esquerda é o Arthurzinho. O meio-campo de 5 para Da Silva, 8 para Dadinho e 10 para Tiaguinho. O ataque de 7 para Thierry, 9 Vitinho e 11 Caquinho. Repeteco da escalação do Guarani: 1 Flávio, 2 Rai, 3 Natan, 4 Didi, 6 Arthurzinho, 5 Da Silva, 8 Dadinho, 10 Tiaguinho, 7 Thierry e 9 Vitinho. 11 é o Caquinho. Esse é o time do técnico Washington Luiz. Tá legal, boa sorte pro time do Guarani, que já está batendo bola, se posicionando à direita nas cabines de rádio. De imediato também, definição do time que vem da capital do estado. É o líder do campeonato, o time do Grêmio Pague Menos, Anderson. Bicho papão da segunda divisão do campeonato cearense tá definido. Vem com 12 Léo no gol, 13 Alisson Calcaia na lateral direita. A dupla de zaga é 16 Lucão e 4 Edivan. Na lateral esquerda é o camisa de número 6 Amadeu. O meio campo de 5 para Domingos, 7 para Diego e 5 para Esdras. 8 é o Bruno Ocara, completa o meio campo do Grêmio Pague Menos. O ataque é de 11 Emerson Catarina e 9 Luiz Soares. Repetindo, o Grêmio Pague Menos: 12 Léo, 13 Alisson Calcaia, 16 Lucão, 4 Edivan, 6 Amadeus, 5 Domingos, 7 Diego, 15 Esdras, 8 Bruno Ocara, 11 Emerson Catarina e 9 Luiz Soares. Com
Todo mundo ligado no nosso timaço da Vale FM. Boa sorte pro Guarani. O representante jubazeirense que conseguiu uma vitória na última rodada diante do Maranguape fora de casa. Claro, vai tentar mais 3 pontos hoje contra essa boa equipe do Pague Menos. É bom lembrar que Guarani e Pague Menos decidiram a última edição da 3ª divisão do Campeonato Cearense. Naquela ocasião, o Pague Menos também era o grande favorito. O jogo foi lá na capital do estado e com vitória do rubro-negro jubazeirense. Tomara que se repita mais uma vez esta tarde aqui no estádio Mirandão, na cidade do Crato, num clima sem sol, mas um pouco abafado, né? Tá abafado aqui para as bandas do Crato, mas sem sol, céu totalmente nublado. Tomara que tenhamos um bom jogo. O árbitro vai ali ultimando os preparativos para autorizar o início da partida. Em nome de Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas para melhor lhe atender. Também Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Saída de bola que favorece o time do Grêmio Pague Menos. Tá lá o Luiz Soares, tem nome de craque, camisa de número 9 para cobrança ali da primeira movimentação. Autoriza o árbitro. Bola rolando para Guarani e Pague Menos. Vale FM 99,9. FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. O time do Guarani já vem para o ataque, bola tocada pelo meio, tentativa de jogada ali do jogador que é o Thiaguinho, chega cortando bem a zaga ali do time do Pague Menos. Lembrando que o árbitro da partida é o senhor Paulo Vitor de Lima Pereira, assistenciado por Anderson Rodrigues e Raimundo Bento de Souza. O quarto árbitro é o Antônio Jorge Garcia. Bola rolando, primeiros instantes, primeiro movimento aqui de partida no estádio Mirandão em Crato. Bola vem pelo meio, tentativa pelo alto, tentou ali Caquim pelo time do Guarani. A bola vai sobrando pela ponta esquerda, acaba saindo lateral que favorece na peça ofensiva ao rubro-negro juazeirense. Só que o jogo tá parado porque o atleta do Pague Menos levou ali uma bolada e o jogo tá parado. É falta pro time, não, é lateral pro Guarani, mas tá caído o jogador do Pague Menos, hein, Anderson? A distância me parece camisa de número 7, Diego. De fato, tá caído, a bolada foi um pouco forte, viu, Marco Valério? Tá ali sendo ajudado pelos seus companheiros. Agora vai receber o atendimento médico do pessoal do Pague Menos. O placar do jogo segue 0-0. Na informação de Madeireira, Beira-Rio. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Em nome de Produtos e Limpeza Multilar, qualidade, rendimento, detergente, lava-roupas, desinfetantes, produtos e limpeza para Pet Del Colônia. Multilar, a dona de casa precisa conhecer. Também conosco, Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim, você encontra no Espaço Verde. E eu lembro nosso canal no YouTube, você que já está ligado na transmissão da Vale FM, pode interagir conosco lá no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Tem o chat para você bater um papo com a rapaziada, tem sempre uma enquete bacana, vai lá, participa, inscreve-se também no canal da Rádio Vale FM. E lembrando que no próximo sábado volta no seu horário normal o programa do Jader Guga, programa Invasão que tem aqui na Vale FM. Mandar aqui um grande abraço pro amigo Tolola, rapaz, tá acompanhando a transmissão da Vale FM lá no sítio Marrocos, na escuta da 99,9. Obrigado pela audiência. Aqui jogo reiniciado, time do Guarani tentou a jogada pelo alto, tentou ali o Vitinho, brigou por ela, corta bem a zaga da equipe do Pague Menos. A bola vai sobrando pela canhota com Amadeu, lateral canhoto, avança, Cibana vem embora para o ataque, toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada com Bruno Ocara, recuperação do Guarani, ganha bem ali o zagueirão Natan do Leão do Mercado. É a garotada do Guarani com muita raça, com muita vontade, tentando a superação no campeonato. Levantamento pela direita, desce o Grêmio com Alisson, adiantou demais, então é só lateral pro Guarani aqui no campo de defesa. Lembrando, Anderson, que este é o 3º jogo do Guarani dentro de campo, já que teve aquela partida também do WO. Então é a 4ª rodada, mas que o time entra em campo mesmo é o 3º jogo, não é, Anderson? De fato, o primeiro jogo o Guarani acabou
perdendo para o Cariri em campo. O segundo conseguiu um resultado positivo e importante contra o Maranguape. E agora o Leão do Mercado vem para esse terceiro jogo, Marco, para tentar essa segunda vitória e engrenar de vez nessa competição que é importante, Marco. É verdade, o torcedor do Guarani comparece em número apenas razoável, né? Pelo menos até agora não temos uma grande presença de público esta tarde aqui no estádio Mirandão, em Crato. O time do Guarani vai tocando bola com Dadinho, vira o jogo, toca a bola pela direita, recebeu o lateral Querrai, levantamento para a canhota, boa bola boa para Caquim, já subiu a bandeirinha para protestos da torcida rubro-negra, mas o jogo já tá parado, hein, Anderson? Acredito que até o bandeirinha ficou na dúvida, viu, Marco? Demorou para subir o bastão, o bandeirinha, assistente número 2, o Raimundo Bento. Impedimento a favor do time do Pague Menos. O placar do jogo é 0-0 na informação de Alfa Vidros. Conosco também Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens. Atacom Material de Construção, Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Ótica Veja Bem, facilitando o seu exame de vista. Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro 185, ao lado da Praça Padre Cícero. Desce o time do Pague Menos pela direita, bola para Diego, já tá parado também, condição de impedimento do camisa 7 do time da capital cearense. Atenção, torcedor, confira a hora aqui na cidade do Crato. 15h04 no estádio Mirandão, numa informação de Novo Rio Veículos, Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo na segundona do cearense. Tudo isso para você na marca de 6 minutos de jogo, 6 minutos do primeiro tempo. No placar do Cariri da Sorte, o Cariri da Sorte tem R$100 mil amanhã no prêmio principal. Tudo como começou, 0 para o Guarani, 0 para o Grêmio Pague Menos. Quarta rodada da segundona que segue amanhã com Itapipoca e Horizonte. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Aqui o time do Guarani recupera a bola no meio campo, bola com o jogador que é Caquim, avança pela ponta esquerda, passa bem pelo primeiro, chega tirando a defesa, vem cortando ali o Domingos, bota a bola para a linha lateral, já cobrado lateral outra vez, o time do Guarani aciona seu campo de ataque, aí o Caquim deu um toque para ninguém, ficou fácil pro goleiro Léo, muito experiente, já jogou aqui em vários clubes da região do Cariri, conhece muito bem esse gramado aqui do estádio Mirandão. Aliás, João Filho, é o tom negativo deste jogo até agora, as péssimas condições do gramado Mirandão aqui para esse jogo de futebol. Pois não, João Filho, boa tarde. Um abraço, Marco, boa tarde para você, boa tarde a você que nos escuta pelo futebol do Timaço. Começou agora pela Série C, lá no Orlando Scarpelli, na Ilha da Magia, o jogo do Figueirense contra o Ferroviário. Um minutinho, vem o Guarani, vai pintar o primeiro gol com o Caquim, para o jogo, árbitro! Marca condição de impedimento, pra mim não tava, pra mim o Caquim saiu de trás, o árbitro mandou seguir o lance, o bandeirinha levantou a bandeira e depois o árbitro atendeu o bandeirinha, invalidando essa chance de ouro pro time do Guarani, hein, Anderson? Marco, eu tô com você nessa, pra mim também o Caquim tinha posição regular, poderia ter conseguido fazer o primeiro gol do Guarani, tava por trás da defesa o Caquim e acabou, o assistente acabou marcando o impedimento a favor do time do Grêmio Pague Menos. Pra mim o time do Guarani foi prejudicado no começo. A tentativa de jogada que aqui lançou na frente, agora buscando a chegada do Vitinho, corta bem a defesa da equipe do Grêmio Pague Menos. Jogo começa movimentado aqui no estádio Mirandão, na cidade do Crato. E você acompanha tudo no Timaço da Vale FM. Oferecimento Churrascaria Pão de Vaca, o melhor churrasco da nossa região. Conosco também Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra, pelo menor preço, parceiro
parcelando no cheque ou no cartão. Alô, Marcelão, aquele abraço. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Aqui 0-0 o jogo. Levantamento feito pelo Vitinho, ficou mais fácil pro goleiro Léo do Pague Menos praticar a defesa. 8 minutos e 30 jogados, etapa primeira de jogo. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Time do Pague Menos vai tocando bola no campo de defesa, recebeu o Lucão, entrega a bola para Edivan, de Edivan para Domingos do Grande Circo Central, lançou bola da frente para Bruno Ocara, atrapalhado pela péssima condição do gramado aqui do Mirandão. A bola sobra em favor do time do Guarani. Caquim tentou uma jogada, é esperto esse camisa 11 do Leão do Mercado. Vem o corte da defesa, a bola sobra do outro lado com Amadeu, lançou na frente agora buscando a chegada do Luiz Soares, melhor para a defesa do time do Guarani, corta bem a defesa do time rubro-negro juazeirense. A bola sobra pelo meio, vem outra vez o time do Leão do Mercado tentando a jogada, quem domina é Thiaguinho, lançou pela direita para Raí, brigou o lateral do Leão do Mercado, chega na defesa agora a recuperação da equipe do Grêmio. Pague Menos através do Amadeu, ele toca a bola pelo meio, vem outra vez a bola tocada, distribuída no setor do meu campo com Domingos, movimenta a jogada, lançamento feito pela canhota, desce perigosamente, abriu jogada para Bruno Mocara, ele desce ali pela ponta esquerda, tenta achar espaço para o cruzamento, levantou para a boca do gol, espalma o goleiro do Guarani, Flávio espalma, depois complementa a defesa e tenta o contra-golpe outra vez o time rubro-negro, a bola fica dominada agora com Caquim, domina, volta a bola pelo meio, já parado o jogo, o árbitro tá marcando falta em favor do Guarani aqui pela esquerda, mas acho que o Guarani levaria condição de jogo. Não tô gostando do árbitro até agora não, viu, Anderson? Tá amarrando demais a partida, o árbitro da partida, o Paulo Vitor, tá vendo, Leão? O Guarani tenta outra vez, quem tentava agora era o Arthurzinho, que é bom jogador, mas cortaram ali, tiraram um pirulito da boca da criança e recuperação foi feita pela zaga do time do Pague Menos. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 15h08 aqui na cidade do Crato. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na segundona do Cearense. Estádio Mirandão em Crato, 11 minutos da primeira etapa, 11 do primeiro tempo, no placar do Cariri da Sorte, que tem R$100 mil amanhã no prêmio principal, tudo como começou, 0 pro Guarani, 0 também pro Pague Menos. Jogo encerrado pela Série C, o São José do Rio Grande do Sul empatou com o Atlético Cearense 1-1 em campo Figueirense e Ferroviário, por enquanto o placar é 0-0, a informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos a Vale FM. Lembrando o nosso canal no YouTube, para você acessar o nosso canal, Rádio Vale FM 99 Oficial. Vai lá, inscreve-se, acompanha em áudio as transmissões do nosso timaço da Vale FM. Aqui 0-0, tudo isso na marca de 12 minutos do primeiro tempo. Guarani melhor nesse princípio de partida, pelo menos buscando mais a marcação do gol, muito embora não tenha criado nenhuma grande oportunidade. Bola vem pelo meio, trabalha o time do Pague Menos com Domingos, faz o passe, entrega a bola pelo meio, quem recebe agora é o centroavante Luiz Soares, toca a bola, vem a bola distribuída agora no setor canhoto, virada de partida para o Amadeu. Amadeu começa tudo mais atrás agora com o Lucão recebeu ali camisa de número 16 do time do Grêmio aqui no setor de defesa, vai mandar chutão para o ataque, toca pelo meio, recuperação é feita pelo time do Guarani, tentava ali o jogador que é o Caquim, brigou por ela, a bola vai sobrando agora em favor do time do Guarani, quem recebe é Vitinho, chegam 2 na marcação, ele toca a bola pelo meio, vem para Thiaguinho, falta em cima dele, é falta que tá marcada a favor do time do Guarani, pegaram o Thiaguinho por ali, hein, Anderson? Até mereceu o cartão amarelo, camisa de número 7, Diego, foi por trás do Thiaguinho, ficou de graça, então o placar do jogo 0-0 na informação de Madeireira, Beira-Rio. Conosco também no timaço da Vale FM, Hotel Aboarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Madeireira Beira-Rio, lugar certo para você economizar. Madeireira Beira-Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. E Unimed Cariri, cuidar de você
é o que nos move. Eu confirmo 0-0, é o placar do jogo, começo de partida, 13 minutos e 30 da primeira etapa aqui no estádio Mirandão em Crato. Guarani vai tocando bola do campo de defesa com o zagueirão que é Natan, entrega a bola mais atrás para o goleiro Flávio, que tem sido um dos destaques desse time do Guarani até agora, neste campeonato com tantas dificuldades do nosso glorioso rubro-negro juazeirense. Melhorou um pouquinho a presença de público, mas aquém realmente do que se esperava para que o apoio que a torcida deve dar realmente para essa diretoria, que pegou aí muitas dificuldades, pegou uma abacaxi grande para montar um time, para colocar no campeonato. Mas é importante também que o Guarani faça a sua parte e busque a vitória dentro das 4 linhas. E aqui o Bruno Ocara vem tocando bola pelo time do Pague Menos, toca a bola para Domingos, vira o jogo pela direita, levantamento para o Alisson Calcaia, brigou por ela, vem cortando a zaga do time do Guarani com o Natan, bota a bola para a linha lateral pela direita, vai para a cobrança então, jogador da camisa de número 13, que é o Alisson Calcaia, lateral de grande envergadura, jogador alto, geralmente os laterais são baixinhos, ele é grandalhão, tem tamanho de centroavante, a bola vai tocada ali pelo time do Guarani com o experiente da Silva, capitão rubro-negro, vira o jogo, toca a bola pela ponta direita, entrega a bola pro Raí, aí não teve domínio, a bola saiu, lateral do outro lado, em favor da equipe do Grêmio Pague Menos. Ó, meu querido JF, bate aí pros nossos ouvintes as outras partidas deste sábado, envolvendo aqui os nossos representantes. Daqui a pouquinho tem o Icasa também, às 17 horas, hein, João Filho? 17 horas, a bola rola na Arena Romeirão, Icasa e América de Natal, mais um jogo do Icasa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Pela Série C, jogo encerrado, o São José empatou com o Atlético Cearense 1-1, o Figueirense vai empatando com o Ferroviário 0-0, por enquanto é o placar da partida. O Crato, que tá no grupo do Verdão, só vai jogar amanhã contra o time do Afogados da Engazeiras, lá no interior pernambucano, meu querido Marco Valério. Pela Série C, o compromisso do time do Floresta, que tá na Série C, será amanhã contra o Remo, lá em Belém, capital do Pará. Hoje tem Ceará e Fortaleza pela Série A do Brasileirão. O Ceará enfrenta o São Paulo às 18h30. A bola vai rolar lá no estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo. Aliás, 19 horas, só a correção, meia hora depois, 19 horas, São Paulo e Ceará, lá no estádio do Morumbi. E às 8h30 da noite, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Juventude do Rio Grande do Sul. Marco. É verdade, você acompanha tudo aqui no Timaço da Vale FM, nossa transmissão de futebol que vai bem longa hoje até às 19 horas, com o jogo do Guarani, depois com o jogo do time do Icasa. E aqui o torcedor reclama porque o jogo tá parado, mais uma falta em favor do time do Guarani. Tudo isso na marca de 16 minutos deste primeiro tempo, 16 minutos e partida, 0 pro Guarani, 0 também para a equipe do Pague Menos. Levantamento feito na canhota, desce o Leão do Mercado, bola para Caquim, domina, Simana vem embora para o ataque, passou bem pelo primeiro, chega tirando a defesa, bota a bola para a linha lateral pro rubro-negro, Artuzinho para a cobrança, tem pressa, faz o passe, entrega a bola, recebeu do Dadinho, volta para Artuzinho pela ponta esquerda, falta em cima dele, e esse Guarani tá valente, viu, Anderson? E rápido e liso, a maioria dos jogadores do Guarani, o Caquinho, o Artuzinho, agora o Alisson Calcaia, para poder acompanhar o Artuzinho, teve que empurrar do lado do campo, falta a favor do Guarani, quem tá ali na bola, camisa de número 10, Tiaguinho, na informação de Farmácia. É o homem do classe, do toque de mais classe, né, do toque mais refinado no time do Guarani, o Tiaguinho, camisa de número 10, prepara-se para a cobrança, ele que fez o gol da vitória no último jogo do time do Guarani. Todo mundo ligado na Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. Aqui tem falta, é como se fosse um escanteio, puxando aqui mais pro meio um pouquinho, em favor do Leão do Mercado. Prepara-se para a cobrança, portanto ali o Tiaguinho, também nas proximidades o Artuzinho. O time do Guarani tem vários jogadores no diminutivo, mas pelo menos nesse começo de jogo jogando muito. Levantamento feito para a boca do gol do Tumulto, tirou ali Lucão de cabeça, a bola sobra em favor do time do Guarani, o toque é feito pela ponta
ponta esquerda, Arthurzinho brigou por ela, lança a bola, devolve pelo meio, bola ali no tumulto, de cabeça brigou o Natan, a bola vai sobrando, agora é perigoso, contra-golpe do time do Pague Menos, bola pro Luiz Soares, antecipação da zaga, chega bem, Raí pra cortar pelo time do Guarani, Leão do Mercado vai tocando, bola no campo de defesa, você acompanha tudo no Timaço da Vale FM, oferecimento de Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca, tem história, beba com juízo também, para Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, lote da Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa, Guarani tocando bola pelo meio, bola com Raí, aí ele devolve de longe pro goleirão para começar tudo aqui atrás com o goleiro Flávio do Leão do Mercado, lembrando que após o jogo do Guarani, a gente passa a bola pra turma lá na Arena Romeirão, Delton Sá, Demontier Tenório, Aloysio Vilar, trazendo tudo de casa contra o América de Natal, tradicional adversário aí do futebol nordestino. Hoje tem jogão também, você torcedor do Icasa, vá ao Romeirão, incentive o Alviverde da terra do Padre Cícero. Aqui lateral pro time do Guarani, o Thiaguinho deixou ali pro Arthurzinho para fazer a cobrança, movimenta o camisa meia dúzia do Guarani, bola volta pelo meio, tentou de cabeça, a bola vai sobrando pelo meio, fica dominada, domina Bruno, cara, vira o jogo, toca a bola pela ponta esquerda, Simona vem embora pro câmera, ataque, Amadeu bateu de longe, Flávio pra fazer a defesa, catou firme o goleirão do Guarani, que joga todo de laranja, hein, Anderson? Uma defesa tranquila. O goleirão Flávio fez a defesa, já recolocou a bola em jogo. O placar do jogo 0-0 na informação de Engazeiras Construções. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio 12 também. Em nome de Motopeças Padre Cícero, o melhor para a sua moto, e Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular ou seu novo smartphone está na Fox. Aqui o time do Grêmio vem tocando bola no campo de defesa. Bola com o jogador que é Lucão, ele toca a bola pelo meio, entrega a bola para Domingos, domina, vai dar passe mais atrás agora, entregando, deixando a bola dominada com o goleirão Léo, que já vestiu a camisa do Guarani umas 2 ou 3 vezes, não foi, Anderson? 2 vezes, Marco Valério, inclusive é campeão, o título mais recente do Guarani, da Fares Lopes com o Leão do Mercado. Pois é, jogou no Barbalha também, muito bem, não sei se jogou no Icasa não lembro, jogou no Icasa. O primeiro time que ele teve aqui foi o Icasa. Aqui vem o time do Pague Menos, a batida pro gol, desvio, a bola foi pra fora, escanteio lá do outro lado, o time do Pague Menos vai colocando também as manguinhas de fora, viu, Anderson? Na primeira grande tentativa do Pague Menos, um chute no cantinho, o goleirão Flávio colocou a bola para linha de fundo, escanteio lá pela ponta direita, camisa número 7 na cobrança, Diego, na informação de Dourados, Marco. Dourado Joias, semi-joias e kit joias, pra você ganhar dinheiro é com a Dourado Joias. Rua Ivani Feitosa, número 9, no bairro Tiradentes. Aqui lance perigoso contra o time do Guarani. O camisa de número 7, Diego, vai se preparando para a cobrança pelo time do Pague Menos. Autorizado pelo árbitro da partida, placar de 0-0. E o árbitro do jogo, senhor Paulo Vitor Lima, conversa ali com a rapaziada da defesa do Guarani, levantamento na grande área, cruzamento, bola pelo alto, tentativa ali do Lucão, o árbitro já paralisa, deu ali a falta de ataque do time do Pague Menos. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Aqui no estádio Mirandão, em Crato, 3 da tarde, 19 minutos, 3:19. Somos o Timaço da Vale FM, trazendo agora, em nome de Ares Motos, o tempo de jogo na segundona do Cearense. Confirmando para você, 22 minutos do primeiro tempo, 22 minutos da primeira etapa aqui no estádio Mirandão, em Crato, no placar do Cariri da Sorte, 0 pro Guarani, 0 também pro Pague Menos. Os outros 2 representantes do futebol caririense só jogam na próxima terça-feira. O Cariri enfrenta o Tiradentes aí no Mirandão e o Barbalha recebe o Maranguape no Hinaldão. A informação para Madeireira, Beira Rio. Vale FM. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Lembrando também nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Vai lá, se inscreve. Você pode participar do nosso chat, diz quem vai ganhar o jogo na enquete. Você fica à vontade para participar conosco, inclusive anotando
clicando, melhor dizendo, nas notificações para sempre ser informado quando houver aqui as transmissões da Vale FM em áudio no YouTube também para você ouvir as nossas transmissões. E aqui o time do Guarani vem tentando, bola com o Thiaguinho, falta em cima dele. Quem chegou agora ali batendo foi o Esdras. É falta pro time do Guarani na canhota. Esse Pagmens, que é a turma do remédio, bate que não é brincadeira, viu, Anderson? Eles batem pra ter que comprar remédio, viu, meu caro Marcos? Deve ser por aí mesmo, viu? É quem tá na cobrança ali da bola, camisa de número 6, Arthurzinho, e o Thiaguinho, mais uma falta aqui pela ponta esquerda a favor do Leão do Mercado, Marcos. O Guarani vai mais uma vez para o ataque, Thiaguinho para a cobrança. É um lance muito parecido com aquele de 10 minutos atrás em favor do time do Guarani. Quem sabe agora um golzinho agora seria ótimo, Guarani. Thiaguinho para a cobrança. Vai levantar a bola da grande área. O placar é de 0-0 aqui no estádio Mirandão em Crato. Autoriza o árbitro da partida. Levantou para a boca do gol. Desse jeito não. Assim não dá. Bateu muito mal, muito forte ali o Thiaguinho. Não deu para ninguém tocar na bola, viu, Anderson? Tentou alcançar os zagueirões lá no segundo pau, mas acabou batendo muito forte. A bola foi para a linha de fundo. Agora, a famosa, a tradicional paradinha técnica para que os jogadores hidratem e os técnicos possam conversar com suas equipes. Mano. Tá legal, meu querido Anderson Luiz, paradinha técnica. Já vou acionar o JF. Deixa eu falar antes aqui da loja Capinhas e Companhia, que fica na rua Santa Luzia 244, ao lado da Fox. Promoção Capinhas exclusivas a partir de R$10 e películas 3D para todos os modelos de celulares, R$14,99. Lembrando que a loja Capinhas e Companhia tem o WhatsApp 997008087. Conosco também o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. JF, mais um destaque do nosso plantão esportivo. Já que o jogo tá parado aqui, estamos no aguardo da arbitragem para o reinício da partida, João Filho. A bola segue rolando lá do Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. O time do Figueirense vai empatando com o Ferroviário por enquanto, 24 minutos do primeiro tempo, 0-0 é o placar da partida. Hoje ainda pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Campinense recebe Vitória da Bahia lá em Campina Grande, o Confiança enfrenta a Aparecidense lá em Aracaju, capital sergipana, e em Natal, terra do time do América, que está em Juazeiro para enfrentar o Icasa. Hoje tem o jogo do ABC. O ABC enfrenta o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. Hoje a bola rola também pela Série B do Campeonato Brasileiro, 16h30, o time do CSA recebe o Novo Horizontino, e às 19 horas lá no Maranhão, o Sampaio Corrêa do Quilber de Campos enfrenta o Guarani de Campinas pela Série A do Campeonato Brasileiro, 16h30, o Goiás enfrenta o Bragantino, 19 horas tem São Paulo e Ceará, e às 8h30 da noite na Arena Castelão, o Fortaleza vai tentar sair da lanterna do Brasileirão e conquistar, quem sabe, a sua primeira vitória, mas precisa vencer o Juventude do Rio Grande do Sul. Marco. Tá legal, meu querido JF. Manda aqui um grande abraço pro Alain Martelinho de Ouro, grande torcedor do time do Guarani, com certeza acompanhando a nossa transmissão, torcendo pelo Guarani, ele que é um apoiador também do time do Leão do Mercado. E você já sabe, excelente serviço de pintura, funilaria, desamassamento é com Alain Martelinho de Ouro, o número 1 do Cariri. E na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor é a solução. 99615-1864. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas e vidro, box, espelhos e esquadrias. Alfa Vidros Vidraçaria fica na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, no bairro Lagoa Seca. Bom, somente agora as duas equipes voltando ali para se posicionar e reiniciar, portanto, a partida aqui no estádio Mirandão, na cidade do Crato. Chegaram as torcedoras ali meio que histéricas, hein, Anderson Luiz? O público é meio que acanhado, mas de fato tem uns torcedores ali por trás do gol do goleirão Léo, gritando, baixando, apoiando
o Leão do Mercado. Deve ser parente de algum jogador, alguma coisa aqui. Vê uma turma ali de umas 15 pessoas que veio realmente para dar esse incentivo. Fala, João Filho. E do grupo do Icasa, um jogo que ainda não começou. Tá atrasado o São Paulo Cristal da Paraíba contra o Retrô de Pernambuco. Essa partida ainda não teve o seu início lá na Paraíba, com o mando de campo da equipe do São Paulo Cristal. Estamos aguardando aqui o início do jogo. Problemas lá de logística impedem, por enquanto, o início do jogo de São Paulo Cristal contra o Retrô de Pernambuco. Tá legal, aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Mandar aqui um abraço pro Alfredo Benício, acompanhando a transmissão lá na Farmácia São Geraldo. Um grande abraço para todos vocês também, pro amigo Cláudio Macedo e o Expedito Santos, lá na Avenida Doutor Floro. Aqui o time do Pagamentos vem descendo pela canhota, bola com o Amadeu, trabalha a jogada, lança a bola pelo meio, tentou ali na chegada do Luiz Soares, corta bem as a bola volta pelo meio, vem a bola dominada. A bola fica trabalhada outra vez em favor do time do Guarani, brigando por ela, vem soltando pelo meio, tentou ali o Dadinho, brigou também o da Silva, de cabeça, devolve de cabeça ali o jogador que é o Rian pelo time do Guarani. A bola vai sobrando pela ponta esquerda em favor do time do Pague Menos. Bola com o Amadeu, começa tudo de novo, tenta se impor mais em campo, time de poder de mais investimento, que é o time do Pague Menos. Bola com o Edivan, toca a bola aqui pela canhota, recebeu pela direita, melhor dizendo, Edivan movimenta, toca a bola na frente, lançou na frente, buscando a chegada do Domingos, marcação ali da defesa do time do Guarani. O Thiaguinho protege bem, a bola fica então tocada pela linha de fundo, só tiro de meta em favor do Leão do Mercado. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Já estamos com 29 minutos decorridos deste primeiro tempo, placar de 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Pague Menos. Tiro de meta vai ser cobrado para o time do Guarani, para cobrança então, goleirão Flávio movimenta a jogada, lança a bola pelo meio, tentou a jogada, o Leão do Mercado pelo alto, tentou o Caquinho, a bola vai sobrando aqui, buscando a chegada, camisa de número 9 do Guarani, que é o Vitinho, melhor para o Edivan, ele ganha bem, girou ali, fez o toque, lança a bola pelo meio, bola pelo alto, tentou Luiz Soares, subiu com ele de cabeça, Didi, melhor para o zagueiro do Guarani, só que vem a recuperação agora do Pague Menos, o Guarani não dá moleza, ganha bem ali o Dadinho, ele recupera a bola, lança a bola para Rai pela ponta direita, lateral do time do Guarani, aí na hora do passe fez tudo errado. 3 jogadores do Guarani esperavam a bola, o Rai não tá conseguindo acertar ainda não, viu, Anderson? Um pouco de concentração pro lateral direito do Leão do Mercado, o Rai tentou encontrar o Thierry, acabou tocando a bola pra linha de fundo, tiro de já cobrado pelo goleirão Léo, placar do jogo 0-0 na informação de Alfa Vidros. Aqui timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, conferindo a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Estádio Mirandão, na cidade do Crato, 15 horas 29 minutos, vem o Pague Menos, Amadeu desce com a bola dominada pela ponta esquerda, cruzamento, tocou na bola e saiu, escanteio pro time da capital do estado. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na segundona do Cearense. Para você ligado no timaço da Vale FM, eu confirmo 31 minutos decorridos neste primeiro tempo. No placar do Cariri da Sorte, 0 Guarani, 0 também pro Pague Menos. Amanhã tem Clássico Paulista pelo Brasileirão, Santos e Palmeiras, e no Rio de Janeiro tem Fluminense e Flamengo. A informação para a Atacom, um home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. JF, enquanto você girava a informação aqui, quase que o time do Pague Menos faz o primeiro gol na cobrança de escanteio. Ainda bem que a bola foi tocada para fora, só tiro de meta, mas tomou sufoco agora o nosso rubro-negro juazeirense. E o Guarani tenta a jogada pela ponta esquerda, pelo alto, tentou de cabeça ali o jogador que é o Caquinho, que começou muito bem o jogo, mas parece que já trancaram ali o lado do Caquinho para não deixar ele jogar, né, Anderson? Justamente esse lado esquerdo, que o Guarani teve 2 oportunidades, falta. Agora o Guarani precisa explorar um pouco mais o lado direito. Tem o Thierry e tem o Rai, são 2 jogadores que têm muita qualidade. Sabe o que é que eu faria? Eu pegava o Caquinho um pedaço e jogava ele lá na direita, para ele perturbar o Amadeu. Aí vê como é que fica. Porque é um jogador que tem muita rapidez e habilidade. Mas enquanto isso, desce o Pague Menos, a batida espalma, Flávio! Grande
Grande defesa agora do goleiro do Guarani. No chute do Amadeu, que veio ali, um chute cruzado. Goleirão do Guarani teve que se virar para mandar a bola para escanteio. Time do Pague Mendes está crescendo no jogo, viu, Anderson? O Amadeu tá tendo espaço, viu, Marco? Agora uma tentativa de chute cruzado. O goleiro Flávio estava atento, jogou a bola para a linha de fundo. Escanteio aqui pela ponta direita. Quem vai para a cobrança é o próprio Amadeu, Marco. É, meu amigo, não tá fácil não. Numa informação de Comercial ZM, sua concessionária Estil para a região do Cariri. Máquinas, ferramentas, EPIs, você já sabe, é com a Comercial ZM. Levantamento vai ser feito na grande área aqui, placar de 0-0. Cruzou, levantou para a boca do gol, chega, tira bem a defesa do time do Guarani, bota a bola para a linha lateral. Guarani vai se defendendo como pode, mas está apertando agora, está crescendo no jogo. Time do Grêmio Pague Menos, que vem de uma grande vitória contra um outro representante nosso aqui do Cariri, que é exatamente o time do Cariri. Venceu por 4-2 e um jogo de revirada, já que o Cariri virou para 2-1 e o Grêmio passou a ganhar de 4-2 no resultado final. Aqui no Luiz Soares, tentou o Esdras também, lançou bola da grande área, corta bem ali Didi pelo time do Guarani. Guarani agora numa posição mais defensiva. O time do Pague Mendes tenta posicionar-se mais ofensivamente no ataque. Tudo isso na marca de 34 minutos jogados, etapa primeira de jogo, estádio Mirandão em Crato, segundona do Cearense, que você acompanha no timaço da Vale FM. A bola vai sobrando com o Luiz Soares, abriu jogada pela ponta esquerda, faz o passe, entrega a bola para o Mateu, cruzou para a boca do gol, tentativa, tentou ali, buscou o Bruno Cara, tirou a defesa do Guarani, bola pelo alto outra vez, vem tirando Natan de qualquer maneira. Guarani passando sufoco no jogo agora, na base do chutão. Time do Grêmio tenta colocar pressão no jogo, a bola sobra pela ponta esquerda, o jogo já está parado para tentar respirar o time do Guarani, que a pressão tá grande, viu, Anderson? O Guarani recebeu uma pressão maior agora nesse finalzinho de primeiro tempo. Agora falta a favor do Guarani, falta do camisa 8, Bruno Cara com Da Silva. Detalhe, presta atenção nesse confronto. Bruno Cara e Da Silva, Marco Valério, placar 0-0. Promete, Anderson. Promete. E é antigo, viu, Marco Valério? É antigo esse confronto. Na informação de Madeireira Beira Rio. Tá legal, todos os detalhes você confere aqui na transmissão da Vale FM, no oferecimento do Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Colégio Compasso, Rua Odilon Gomes, 474, bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte. Conosco também Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Então entra em contato com o pessoal da Gênesis Solar. 981237956. Aqui desce o time do Grêmio Pague Menos, cruzou para a boca do gol, Amadeu muito forte também, a bola sai do outro lado, lateral pro time do Guarani. E aqui tem cartão amarelo, primeiro do jogo, Anderson. Cartão amarelo pro camisa de número 15. O 15, o Esdras. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Mas na verdade, Marco Valério, o camisa 11, o Caquinha, acabou deixando o braço pro camisa de número 15, Esdras, que acabou recebendo o cartão amarelo. Eu confesso que eu não entendi nesse lance. Bom, cartão amarelo em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou aqui no nosso timaço da Vale FM, também para Madeireira Beira Rio da informação. É iniciada a partida. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Estádio da cidade do Crato, estádio Mirandão, 15h34, Ares Motos e o tempo de jogo na segundona do Cearense. Conferindo para você agora 36 minutos e 30, 36 e 30 do primeiro tempo, primeira etapa. Estádio Mirandão em Crato, no placar do Cariri da Sorte, que amanhã tem 100 mil reais no prêmio principal. Tudo como começou, Guarani 0, Grêmio Pague Menos também 0. São Paulo Cristal e Retrô pela Série D foi adiado. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério.
Todo mundo ligado no Timaço da Vale, alô torcida rubro-negra, aquele abraço da Vale FM. Aqui um lance de falta pro Guarani que o árbitro mandou seguir o lance. Torcedor tá pegando no pé também do árbitro da partida, o senhor Paulo Vitor de Lima Pereira da Federação Cearense de Futebol. Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando que logo mais tem um jogo do Icasa contra a América de Natal, Série D do Brasileirão. Narração da Força Jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Comentários de Demontier Tenório, isto mesmo, comentários de Demontier Tenório, reportagens a Luísio Vilar. E aqui pintou mais um cartão, só que agora para jogador do Guarani, hein, Anderson? O 10 agora do Leão do Mercado, o Thiaguinho, se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, camisa de número 10, o Rubro Negro. Thiaguinho, no lance anterior que a gente falou, Marco, o camisa de número 6, Amadeu, acabou pegando o Thiaguinho revidou e acabou recebendo o cartão amarelo, Marco Valério. Então, 2 cartões no jogo, um pro Esdras, do Grêmio Pagamentos, e outro pro Thiaguinho, não é isso? Isso, Marco Valério. Um para cada lado. Tá certo, informação chegando em nome de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Eu falo também da Arena Dom Vicente, Futebol Society, Futebol e Bar e Petiscaria, escolinha de futebol para crianças a partir de 5 anos de idade. Arena Dom Vicente, 981-94-2484. Lembrando mais uma vez o nosso canal no YouTube. Rádio Vale FM 99 oficial, para você conferir aí as transmissões em áudio aqui pelo nosso timaço da Vale FM. E daqui a pouquinho também eu vou falar do programa do meu amigo Jucimar Leite, que hoje excepcionalmente não está sendo apresentado em função da transmissão do futebol. Aqui 0-0, 38 minutos e 30 do primeiro tempo. Lateral para a equipe do Grêmio Pagamentos para a cobrança, vai se preparando o Edivan, que é um zagueiro que joga aqui mais enviesado pela direita e libera o glorioso Alisson Calcaia para apoiar bastante, é quase um atacante, o camisa 13 do time do Grêmio. Bola pelo meio, tentativa de jogada, vem Domingos, ganha bem o volante da equipe do Pagamentos, abriu jogada pela ponta esquerda, entrega a bola, deixa com o Amadeu, sai bem do primeiro, vem a marcação, o árbitro deu falta do Raí. Lá pela direita, falta do lateral rubro-negro, favorece, portanto, ao time do Leão do Mercado. O público melhorou um pouquinho, né? Mas não passa ainda de razoável. Esperava um pouco mais da presença do torcedor rubro-negro nesta tarde aqui no estádio Mirandão. Clima até agradável para a prática de futebol, já que o dia hoje está bem nublado. A bola bem tocada pelo time do Grêmio Pagamentos no campo de defesa. Quem domina é o camisa de número 13, Alisson. Vira o jogo, toca a bola da frente, brigou pela posse de bola. Ali a tentativa de jogada. O árbitro já sinaliza apenas lateral para o time do Guarani no seu campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Aqui do estádio Mirandão em Crato, 3h40 da tarde. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos o timaço na Vale FM. Já para você tem um intervalo show com João Filho na 99,9. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. 41 minutos do primeiro tempo, 41 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, eu confirmo pra você: 0 pro Guarani, 0 também pro Grêmio Pagamentos. Primeiro tempo em andamento lá em Santa Catarina. Figueirense e Ferroviário empatam em 0-0. A informação para a Atacom, um home center que o Cariri aprovou. 99,9 Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Bom, gente, excepcionalmente hoje não estamos tendo o programa do Jucimar Leite, que volta aí no próximo sábado, oferecimento da rede Afago Saúde. Informações 993205434. Programa de sábado com Jucimar Leite, com Matheus Ferreira, também no oferecimento dos supermercados Opção, sua opção mais feliz, em Juazeiro do Norte, também em Barbalha. Café Petinho, tradição aqui pernambucana, feita com as mãos da gente. Informações
no telefone. Olha o Guarani chegando, o Guarani ali tentando, vem Léo pra qualquer maneira ele cortar pela zaga do time do Guarani. Telefone do pessoal do Café Petinho, 819-9827-1933. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Bola tocada pelo time do Guarani, vira o jogo, toca a bola pela ponta esquerda, 42 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Futebol com muito mais emoção, você já sabe, é com o timaço da Vale FM. Já tem o jogo do Icasa. Terminando o jogo do Guarani por inteiro, você vai acompanhar também o jogo do Icasa aqui no nosso timaço da Vale FM. A bola vem tocada pelo time rubro-negro com o Didi, entrega a bola para Natan no campo de defesa. O Guarani se assentou um pouquinho mais depois daquele momento de pressão imposto pelo time do Pague Menos. A bola sai lateral aqui a favor do time do Guarani para a cobrança. Tiaguinho, camisa de número meia dúzia. Este é o Artuzinho. O Artuzinho recebe bola, tocando bola para Da Silva, o sempre bom Da Silva. Da Silva é como vinho, né, Anderson? Quanto mais velho, parece que aprende mais a jogar bola. Bola lançada pela ponta direita para Raí, brigou pela posse de bola, faz o passe, entrega a bola para Thierry. Thierry tenta a jogada pela ponta direita, driblou o primeiro, tenta o cruzamento. A bola sai, o árbitro diz que é apenas tiro de meta para protestos da torcida rubro-negra, Anderson. O Thierry, Marco Valério, ficou indignado com a marcação do não escanteio a favor do Guarani, tiro de meta a favor do Pague Menos, placar do jogo 0-0, na informação de Farmácias Fernandes. Vamos falar também da Arena Dom Vicente, Futebol Society, futevôlei, bar e petiscaria, escolinha de futebol para crianças a partir de 5 anos de idade. Arena Dom Vicente, tem a escolinha do professor Careca. Você marca o horário ligando para 98194-2484. Eu falei da Arena Dom Vicente. Aqui 0-0, 0 pro Guarani, 0 também pro time do Pague Menos. Você continua ligado no timaço da Vale FM. Vem o Guarani pro campo de ataque, bola tocada com o Tiaguinho, lançou na frente, agora recebeu pra dar Caquim. Caquim domina, tentou o drible, a marcação é feita. Caquim, que era o grande nome do Guarani no começo do jogo, mas se posicionaram ali os atletas de defesa do time do Pague Menos e o Caquim não tá tendo mais espaço. Lateral pro time do Guarani na saída de bola errada do time do Pague Menos. Bola tocada para Da Silva, capitão do time do Guarani, toca a bola pelo meio, volta a bola tocada pela ponta direita, agora para Raí, avança por cima, vai embora para campo de ataque pelo time do Guarani, tenta a jogada pelo meio agora, chega cortando bem ali o Bruno Ocara, lançou pro Mesdras, lançamento feito pela ponta direita, desce outra vez Luiz Soares, é centroavante que sai do gol, ele sai ali, faz o passe, toca a bola pela grande área, tenta o cruzamento, vem tirando de qualquer maneira ali o Natan, cortando pelo time do Guarani, complementa o Tiaguinho, bola tocada pelo meio agora, recebeu o jogador que é Thierry, deu bobeira, mesmo assim deu certo pro time do Guarani com o Tiaguinho, recebe, toca a bola para o Dadinho, Dadinho domina, faz boa jogada pro time do Guarani, tentou o lance, vem ali o corte da zaga com o camisa meia dúzia Amadeu, ainda assim deu pro time do Guarani, cruzamento, dominou o Tiaguinho na entrada da área, chega tirando a defesa, a bola sobra pela ponta direita, mais uma vez o time do Guarani pro campo de ataque, bola tocada com Dadinho, domina, tempo regulamentar esgotado, já passamos dos 45 desta primeira etapa, bola pela ponta esquerda agora para Artuzinho, vê a passagem, chega bem o time do Guarani, brigou por ela, faz o passe pela ponta esquerda, bola dominada, tentou ali o Caquim, vem a marcação, e o Esdras ali na marcação do camisa 11 do Leão do Mercado, tudo isso pra você no timaço na Vale FM, oferecimento Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 6 lojas para melhor lhe atender, e Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca, tem história, beba com juízo, também produtos de limpeza Multilar, a dona de casa já provou, satisfação garantida, produtos de limpeza Multilar, sinalzão do timaço marcando, aqui no Mirandão em Crato. Tempo regulamentar esgotado, já estamos com 47. Subiu plaquinha, alguma coisa assim, Anderson Luiz? Ainda não, Marco Valério. O quarto árbitro ainda não sinalizou o tempo que será acrescido para esse primeiro tempo. É, no mínimo 3 minutos, né? Já que aquela parada técnica foi muito demorada. Ali foi 3, 4 minutos no mínimo. Aqui a bola vem tocada com o Edivan pelo time do Pague Menos. Lança a bola pelo meio, deixa a bola dominada, trabalha, manda a bola ali no setor central. Quando o árbitro termina a primeira etapa, sem plaquinha, sem nada,
Fim de papo no primeiro tempo. Torcedor do Guarani aqui incentiva, aplaude, né? Realmente parabeniza os jogadores do Guarani pelo empenho. Um primeiro tempo muito igual e um bom jogo do Guarani, principalmente até os primeiros 25 minutos. Vem aí o intervalo show do timaço da Vale FM. O gigante jaguaribano está chegando, João Filho. Fala, JF! Pois é, final do primeiro tempo no estádio Mirandão, na cidade do Crato, 0 para o Guarani, 0 para o Grêmio Pague Menos. Essa é a quarta rodada do Campeonato Estadual da Segunda Divisão e você acompanha tudo aqui no Futebol Show da Vale FM. 99,9. Guarani que vem de vitória, venceu o Maranguape e vai em busca de mais um resultado positivo contra o até então líder da segundona, o time do Grêmio Pague Menos, que é da cidade de Fortaleza. Bom, daqui a pouco Anderson Luiz, Marco Valério voltam com todo o segundo tempo. Um abraço aqui para o Alan Santana, para Ciba Leão, ele que tá conectado com a gente no canal. Assim como também o José Ferreira. Boa tarde, amigos da Vale FM. Estou em Pena Forte, na região do Cariri cearense. Valeu, Marco Valério, ótimo narrador. Bora, Leão. 2-0. Tá aí a mensagem do nosso querido José Ferreira. E também um abraço para o Daniel Schittini. Um abraço para o Daniel Schittini, nosso amigo Germano. Tá no suporte do canal da Vale FM no YouTube lá em Fortaleza. Valeu, Germano. Grande abraço para você. Em Juazeiro, 3h, 47 minutos. A gente faz uma ponte aérea, digamos assim. A gente sai do Crato e vem pra Arena Romeirão, aqui na cidade de Juazeiro. O primeiro boa tarde dele que vai trazer daqui a pouco todas as emoções do Icasa em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Icasa e América de Natal. O Verdão vai em busca da sua reabilitação no campeonato. E quem vai trazer tudo e o seu primeiro boa tarde aqui no timaço da Vale FM é a Força Jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Abraço, Delton. Boa tarde pra você, meu caro João Filho. Boa tarde pro amigo que tá ligado no Futebol Show do timaço da Vale FM, acompanhando as emoções aí do jogo do Guarani contra o Grêmio Pague Menos pelo Campeonato Cearense da Série B. Aqui na Arena Romeirão, como você bem disse, Icasa e América de Natal vão jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Os portões já foram abertos, mas a presença do torcedor ainda é muito tímida aqui na Arena Romeirão. De acordo com informações que nós obtivemos agora por volta do meio-dia com a diretoria do time do Icasa, a venda de ingressos de forma antecipada não foi das melhores como nos últimos jogos, mas a expectativa da diretoria do time do Icasa é que o torcedor possa comparecer em bom número. A verdade é que o Icasa vem de 2 resultados que não agradaram o seu torcedor, jogando e empatando em casa, depois perdendo fora da Arena Romeirão. Novidade que o torcedor verá hoje na Arena Romeirão é a instalação dos bancos de reservas, né? Só que um detalhe, a Federação Cearense de Futebol, que é quem, na verdade, representa a CBF nos jogos realizados aqui na Arena Romeirão, solicitou que os bancos de reservas ficassem do outro lado do campo, ou seja, ao invés de ficar no local onde deveria ficar, que é aqui abaixo das cabines, ele foi ficar logo lá na saída dos vestiários. Será novidade, então, com os bancos de reservas instalados na Arena Romeirão, até porque até então nós tínhamos aquelas tendas que eram montadas, né? Enfim, onde ficavam os bancos nos jogos da Arena Romeirão. Isso deve representar aí pelo menos alguma economia, né? Essa questão do aluguel que era feito justamente dessas tendas para que os jogos acontecessem aqui na Arena Romeirão. Então, ainda público muito pequeno, tudo montado. Daqui a pouquinho os jogadores das duas equipes virão programado para o trabalho de aquecimento e obviamente você vai acompanhar todas as emoções desta partida no Futebol Show do timaço da Vale FM. Estaremos ao lado do Aloysio Vilar, que daqui a pouquinho estará conosco aqui no Futebol Show do timaço da Vale FM, estará fazendo os trabalhos e reportagens e teremos também a presença de Demontier Tenório comentando a partida hoje no Futebol Show do timaço, rodada
rodada dupla. Primeiro, segundo ano do Campeonato Cearense, depois Série D do Brasileirão para você aqui no Timaço da Vale FM, meu caro João Filho. Tá bom então, Delton, um grande abraço pra você. O Delton Sá volta daqui a pouco também a Luiz Vilar, Demontier Tenório, trazendo aí tudo de Casa e América de Natal. É mais um compromisso do Verdão pela Série D do Campeonato Brasileiro. Em Juazeiro, são 3h, 50 minutos. 99,9. Deixe-me falar aqui do frigorífico Boi de Ouro. Promoções em carnes para este final de semana. Tem o frango do dia por apenas R$ 9,90, galinha caipira R$ 16,99, tem o bife R$ 27,99, o picadinho R$ 27,99, carne de sol especial R$ 29,90, ingredientes para você preparar aquela feijoada deliciosa por apenas R$ 14,99, linguiça caseira R$ 17,99, tem a carne moída de segunda R$ 16,99, o acém com osso R$ 18,90, tomate R$ 3,99, a cebola R$ 3,99 o quilo. Promoção válida para o Boi de Ouro do bairro Antônio Vieira, na rua Ladislau de Arruda Campos, número 700. Eu disse frigorífico e sacolão Boi de Ouro. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Resultados aqui em andamento. O jogo está no intervalo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Figueirense vai empatando com o Ferroviário 0-0 por enquanto. É o resultado da partida. O Atlético Cearense jogou na manhã de hoje lá do Rio Grande do Sul e empatou com o São José. 1-1 foi o placar da partida. O Floresta só joga amanhã pela Série C contra o time do Remo do Pará. O jogo será lá em Belém, capital do estado do Pará. Pelo grupo do Icasa, um jogo estava programado para começar agora às 3h. O São Paulo Cristal contra o Retrô de Pernambuco. Esse jogo acabou sendo adiado. A informação que a gente tem é que as duas equipes já estavam no estádio para começar a partida e o jogo foi adiado para amanhã. O jogo foi programado para acontecer amanhã, dia 29. O São Paulo Cristal da Paraíba contra o Retrô. O jogo será lá em Cruz do Espírito Santo. As informações são que fortes chuvas caem nesse momento em Cruz do Espírito Santo, o que inviabiliza a realização da partida. Por isso, do adiamento do jogo para amanhã. A gente vai procurar mais informações a respeito. O Crato, que é representante também do futebol cearense, que é do grupo do Verdão do Cariri. O Crato está no interior pernambucano, onde joga amanhã contra o time do Afogados da Engazeiras. Amanhã tem o jogo do Azulão da Princesa. Vale FM. Vale FM. Bom, daqui a pouco, 16h30, pela Série A do Brasileirão, tem Goiás e Bragantino. 19h, o São Paulo recebe o Ceará. E também às 8h30 na Arena Castelão, em Fortaleza, o time do Fortaleza recebe o Juventude do Rio Grande do Sul. Ceará e Fortaleza estão na zona do rebaixamento do Brasileirão. O inverso do que está acontecendo com os dois nas competições internacionais. Tanto o Ceará como o Fortaleza estão classificados para as 8h de final. O Fortaleza na Libertadores vai enfrentar o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Ceará vai enfrentar o The Strongest da Bolívia nas competições aí de mata-mata, Sul-Americana e Taça Libertadores, mas precisam melhorar os seus desempenhos da Série A do Campeonato Brasileiro. Anderson Luiz está voltando com informações do time do Guarani aqui no Futebol Show do Tibaço. Fala, Anderson. Só um detalhe, João Filho, os torcedores rubro-negros aqui no estádio Mirandão se juntaram para dar um bicho para os atletas da vitória. Então vamos citar o nome dos torcedores que estão ajudando o Guarani nesse momento. Confirma aí. Quem está ajudando é o Júnior, Guilherme, Leonardo, o Samuel Caldas, Eduardo, Marcos de Alaguela, Jefferson Lício, Rosimar, Moésio, Charles, Marquinho, Humberto Relojoeiros, que totaliza R$ 1.750. Então, torcedor que puder ajudar no bicho do Guarani, para Guarani conseguir mais uma vitória nesse campeonato cearense, é importante incentivar esses atletas que hoje estão correndo vestindo a camisa do Rubro Negro Juazeirense. Com certeza, o torcedor que puder colaborar com o bicho da rapaziada, vai dar aquela motivação, aquele gás a mais para os jogadores do Guarani. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo de Guarani e Grêmio Pague Menos pelo campeonato estadual da segunda divisão. Essa aqui
que é a quarta rodada da segundona. Um jogo apenas hoje, justamente o jogo do Guarani contra o Grêmio Pague Menos. Amanhã, o jogo do Itapipoca contra o Horizonte. Esse jogo será amanhã, 3 da tarde, no Perilo Teixeira, na cidade de Itapipoca. Na próxima terça-feira, 3 da tarde, no Mirandão, em Crato, o jogo do Cariri contra o Tiradentes. O Cariri que precisa da reabilitação, perdeu justamente na última rodada para o Grêmio Pague Menos, enfrenta o Tiradentes, o Tigre da Polícia Militar, na próxima terça-feira. Também na terça-feira, o Barbalha, 3 da tarde, no Inaldão, enfrenta o Maranguape, e essa rodada só será encerrada no próximo dia 1º de junho, com o jogo do Guarani de Sobral contra o time do Floresta. Abraço, meu amigo Boi da Rifa, lá da Areninha, rapaz, tá de plantão, trabalhando na sintonia do Timaço, agora faltando 5 minutos para as 16 horas. Marco Valério, gostou do que viu desse primeiro tempo? O resultado é justo, 0-0, Guarani e Pague Menos, Marco? Gostei sim, João Filho. Aliás, o jogo me surpreendeu positivamente pelo futebol apresentado pelas duas equipes. Daqui a pouco a gente já vai ter o começo do segundo tempo. Eu já aviso ali, movimentação do Pague Menos que mudará com 2 jogadores. O Guarani também colocou o jogador no aquecimento. Daqui a pouco o Anderson vai trazer os detalhes. E o clima hoje está ajudando, né? Apesar do jogo às 3 da tarde ter sido iniciado nesse horário, mas não tem aquele sol forte. O Guarani começou muito bem o jogo, sendo melhor, sendo dominante, mas a partir daquela paradinha técnica, o treinador do Pague Menos arrumou o sistema defensivo. E o Guarani, que criava muitas jogadas com o Caquim pela ponta esquerda, acabou tendo aí essa dificuldade na armação de jogadas, e o time passou exatamente a ter mais problemas para dominar o setor de meio campo. Então, essa transição que era muito rápida do Guarani, ela foi suspensa. E aí o time do Pague Menos é um time que tem jogadores, digamos assim, individualmente falando, de melhor qualidade, acabou se impondo dentro da partida, mas como um todo o resultado é justo, né? Poderia estar 1-0 para um lado ou para o outro, mas o empate fica de bom tamanho, e o Guarani até agora faz um bom jogo, no meu modo de ver, na raça, na vontade, na superação. A gente sabe de tantas dificuldades desse time do Guarani, mas a rapaziada realmente está levando a sério, e eu quero voltar daqui a pouquinho para o segundo tempo, quem sabe, para narrar uma bela vitória rubro-negra diante desta boa equipe do Pague Menos, que certamente será um dos times que vai brigar pelo acesso, viu, João Filho? Tá certo então, Marco, daqui a pouco você volta em definitivo com todo o segundo tempo de Guarani de Juazeiro contra o Grêmio Pague Menos pela quarta rodada da segundona do Campeonato Estadual da Segunda Divisão. Meu amigo Josafá Figueiredo, rapaz, tá escutando a gente ao lado aí do seu querido amigo fiel escudeiro Demontier, o super, dois grandes amigos, meu amigo Josafá, o Demontier, um abraço pra vocês, obrigado pela sintonia. Bom, confirmando aqui, a informação chega de maneira oficial, devido às fortes chuvas em Cruz do Espírito Santo, lá na Paraíba, o jogo São Paulo Cristal da Paraíba e o Retrô de Pernambuco pela Série D, o jogo foi adiado e vai mudar inclusive o local da partida. As informações é que o jogo será amanhã no estádio Almeidão, em João Pessoa, lá na Paraíba. O jogo sai do Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, e vai para o Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Amanhã o jogo que era para estar rolando já, inclusive já no intervalo, mas devido às fortes chuvas, não foi possível a realização do jogo do São Paulo Cristal contra o time do Retrô, lá do Pernambuco, pela Série D. Meu amigo Ivanildo, rapaz, lá da Ajuaf, tá escutando a gente. Valeu, Ivanildo, grande abraço pra você. Eu vou tirando o meu time de campo aqui por enquanto. O intervalo show do Timaço fica por aqui. Vem aí todo o segundo tempo do jogo do Leão do Mercado. Boa sorte para o Guarani. Tomara que consiga vencer o Grêmio Pague Menos. Com a narração dele que tá de volta com todas as emoções. Boa sorte pro Leão do Mercado. Eu aciono ele, o campeoníssimo de audiência. FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer pro segundo tempo, e por enquanto 0 pro Guarani, 0 também pro Pague Menos, e a galera rubro-negra ligada na Vale FM 99,9 autoriza o árbitro, já tem bola rolando pro segundo tempo. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Pra você
você ligado na Vale FM, obrigado pela companhia. Começa o segundo tempo de 0 para o Guarani, 0 também para o Pague Menos aqui no Mirandão, em Crato. Campeonato Cearense Série B que você acompanha no nosso timaço na Vale FM. Vem o Guarani, boa jogada, bola tocada para Tiaguinho, tropeçou com a bola. Ali no toque do Vitinho para ele, ia deixar o Tiaguinho na cara do gol, hein, Anderson? Passe perfeito, viu, Marco Valério, pro Tiaguinho, e o Tiaguinho não costuma perder esses lances, acabou se atrapalhando e perdendo uma excelente oportunidade pro Guarani. O placar do jogo segue 0-0, mas confirmando o Marco Valério, duas alterações, a equipe do Grêmio Pague Menos. Saiu camisa de número 13, Alisson Calcaia, entrou camisa de número 20, René. Saiu 13, Alisson Calcaia, entrou camisa de número 20, René. A segunda alteração é saindo camisa 15, Esdras, e entra os 17, o Alisson. Saiu 15, Esdras, entra o 17, o Alisson, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Tá legal, todos os detalhes você confere também do nosso futebol show do timaço da Vale FM. Vamos lá, Guarani, para tentar a vitória neste segundo tempo. Lembrando que após o jogo do Rubro Negro aqui no estádio Mirandão, em Crato, tem a partida do Icasa, que você também vai acompanhar da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, com narração de Delton Sá, comentários de Demonte Ertenório e as reportagens de Aloysio Vilar. Aqui o time do Pague Menos tentou a jogada, bola lançada na peça ofensiva, a tentativa do Alisson corta bem a zaga do time do Guarani, volta a bola com o Pague Menos agora, buscando o Luiz Soares, antecipação da zaga do Guarani, ganha bem Caquim, ele toca a bola pelo meio, recuperação de jogada do time rubro-negro, a bola fica tocada no sistema defensivo com o Natan, domina o lateral do time do Guarani, lateral zagueiro, bola tocada pela direita, pela linha lateral para o Tiaguinho, a bola acaba saindo, então é lateral agora pro time do Guarani. O glorioso Rai vai para a cobrança. Ele que vestiu a camisa do Iguatu no último campeonato cearense da primeira divisão. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas para melhor lhe atender. Conosco também. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. E Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar. Levantamento pela direita, veio o Guarani para o ataque. Cruzamento do Rai. Na tentativa do Tiaguinho, a bola sobra fora da grande área com o Thierry, domina, este aí é o Dadinho, lançou na frente, boa bola, Thierry brigou por ela, bate, rebate, a bola passe, foi pra fora, e assim quase que o Guarani fazia o primeiro aqui, hein, Anderson? Bobeira do Edivan e do Lucão, o Edivan tentou cortar a bola bateu no Lucão e quase surpreende o goleirão Léo. Por detalhe, a bola foi pra linha de fundo, escanteio pro Guarani. Quem tá na cobrança, camisa de número 10, Tiaguinho, na informação de Madeira. Prepara-se, Tiaguinho pra cobrança, vai levantar bola da grande área, placar de 0-0, Guarani quase marca o seu primeiro gol. Guarani aperta aqui no estádio Mirandão, em Crato, e você acompanha na Vale, cruzamento na grande área, tentativa ali, errou o cabeceio ali, o Caquinho, a bola vai sobrando, tentou também a jogada ali pelo meio, Thierry, bola pelo alto, chegou tirando de cabeça, o árbitro já paralisa, marca falta, marcou falta do ataque do Guarani. Segundo tempo começou bom também, Anderson. Bem agitado, foi lá no segundo andar dividir com o zagueirão do time do Grêmio Pague Menos, melhor pro zagueiro do Pague Menos que ficou com a falta. Placar do jogo 0-0 na informação de Alfa Vidros. Lembrando que todos os sábados tem Jucimar Leite e Matheus Ferreira no programa de sábado. Oferecimento Lojão Auto Center, que tem o SOS Guincho. Basta ligar 999999911 também para Aeroespeto, a cerveja mais gelada e o melhor espetinho do Cariri no Aeroespeto, vizinho ao aeroporto de Juazeiro do Norte. Também oferecendo o programa de sábado, a Ótica Albano, a sua promoção lentes em dobro para você na Ótica Albano, em Juazeiro do Norte, também na cidade do Crato, e Café Petinho. Programa de sábado que volta no próximo sábado com a apresentação de Jucimar Leite e também de Matheus Ferreira. Aqui o time do Guarani vem tentando, bola para Tiaguinho, entrega a bola para o meio para Dadinho, tentou colocar, aí ficou fácil pro Léo. Anderson. Era melhor uma pancada, viu, Marco Valério? O Dadinho
Cá tava um pouco longe, ficou fácil pro goleirão Léo. Placar do jogo 0-0, a informação de Hotel Amoarama. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer com as emoções do futebol. Lembrando que assim que terminar o jogo do Icasa, assim que terminar o jogo do Guarani, tem o jogo do Icasa para você também acompanhar aqui no nosso timaço da Vale FM. Icasa e América de Natal. A bola toca lá pela ponta esquerda, vem pro contra-ataque, outra vez o time do Guarani, tentativa do Caquim, corta bem a zaga. Ali vem tirando de qualquer maneira o René. A bola sobra pelo meio em favor do time do Guarani, puxa pelo meio, tentou ali o Artuzinho, a bola vai sobrando pela ponta esquerda agora para Caquim, tentou a jogada, volta a bola, tenta a tabela, novamente com o Artuzinho, caiu, escorregou ali, a bola sai em favor da equipe do Pague Menos. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Enquanto isso, desce perigosamente o time do Pague Menos, cruzamento, o goleirão Flávio do Guarani atento para fazer a defesa. Eu confirmo para você aqui na cidade do Crato, 16h05 na terra de Bárbara de Alencar. Futebol com muito mais emoção. Em nome de Ares Motos, traz agora o tempo de jogo na segundona do Cearense. 7 minutos do segundo tempo aqui no Mirandão, em Crato, 7 da segunda etapa. No placar do futebol show do timaço para Cariri da Sorte, que tem 100 mil reais amanhã no prêmio principal. Dá tempo comprar o seu. Compre o seu Cariri da Sorte. 0 pro Guarani, 0 pro Pague Menos. Liga dos Campeões da Europa. Daqui a pouco, Liverpool e Real Madrid vão decidir quem será o grande campeão. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, também nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Você pode ir lá se inscrever, ativa as notificações, participa do chat também, tem a enquete para você. Rádio Vale FM 99 Oficial é o nosso canal no YouTube. Aqui o time do Guarani tenta, boa jogada, batida, golaço! Gol do Guarani! E que jogada do Caquim! Camisa de número 11, ele rompeu pela ponta esquerda, puxa a bola pelo meio, colocou, ganhou na corrida do zagueiro, bateu na saída do Léo, aos 8 minutos, para marcar um golaço pelo time do Guarani. Caquim, camisa de número 11, é o primeiro do rubro-negro juazeirense. Caquim botou lá dentro, 1 pro time do Guarani, 0 pra equipe do Pague Menos, Anderson. Essa camisa pesa, Marco. Jogada lá pela ponta esquerda, muito rápida. O Caquim entrou feito uma flecha no meio da defesa do Grêmio Pague Menos. E com a perna esquerda, chutou cruzado, inapelável pro goleirão Léo. 1 pro Guarani, 0 pro Grêmio Pague Menos, pra alegria da torcida rubro-negra, Marco. É mesmo delírio do torcedor do Guarani aqui no Mirandão, em Crato. Guarani faz 1-0. Agendinha do futebol show do timaço na Vale FM. Caquim balançou as redes, JF. É o terceiro gol que marca o Guarani no campeonato. Esse é o quarto que toma o Grêmio Pague Menos na competição. E o Caquim marcou o seu primeiro gol com a camisa do Leão do Mercado. É, Guarani na frente, faz 1-0 aqui no Campeonato Cearense da Série B. E é importantíssima essa vitória para o Guarani, para tentar consolidar esse início de trabalho e, é claro, também crescer dentro da tabela de classificação. E você acompanha tudo no timaço na Vale FM. Oferecimento da Ótica Veja Bem, facilitando o seu exame de vista. Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro 185, ao lado da Praça Padre Cícero. Conosco também produtos Panebom, Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Churrascaria Mão de Vaca, a sua melhor opção no Cariri. Churrascaria Mão
Mão de Vaca, o melhor churrasco da região e aqueles pratos deliciosos que já conquistaram todo mundo na churrascaria Mão de Vaca. Aqui o time do Guarani tentou a jogada mais uma vez, lançamento feito pela canhota, tentou a jogada ali o jogador Artuzinho, a bola sai lateral para o time rubro-negro lá do outro lado. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Pra você ligado no Timaço na Vale FM, 4 da tarde, 9 minutos aqui no Mirandão, em Crato. Anis Motos traz agora o tempo de jogo na segundona do Cearense. Decorridos 11 minutos do segundo tempo, 11 minutos da segunda etapa, 11 da segunda etapa no placar do Cariri da Sorte. Guarani na frente, bonito Leão do Mercado vence por 1-0, 1 pro Guarani, golaço do Caquinho. 0 pro time do Pague Menos. Segundo tempo em andamento lá em Santa Catarina. O time do Ferroviário vai empatando com o Figueirense. 0-0 é o placar do jogo. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento Unimed Cariri. Cuidar de você é o que nos move. Vou dar um grande abraço para quem está acompanhando a transmissão também do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Rádio Vale FM 99 Oficial é o nosso canal lá no YouTube. Dá uma conferida. E vai ter mais uma alteração agora no time da capital cearense, hein, Anderson? Quem vai tomar uma ducha agora no banco, no vestiário, é o camisa de número 11, Emerson Catarina. Tá saindo camisa de número 11, Emerson Catarina, para entrada do número 18, Maicon. Confirmando, sai 11, Emerson Catarina, entra o 18, Maicon, em nome de Atacom, home center que aliás, uma atuação discretíssima do Catarina, que já passou pelo Guarani e não fez um bom trabalho aqui há alguns anos atrás. Domingos na cobrança da falta pelo time do Pague Menos, levanta a bola da grande área, sobe pelo alto, tentativa de jogada, tira Didi, agora zagueiro do time do Guarani, camisa do número 4, a bola vai sobrando pelo meio, fica em favor da equipe do Pague Menos. René faz o passe, entrega a bola pela ponta esquerda, deixa a bola dominada, tentativa ali, buscando a chegada, o lateral do Pague Menos, a bola vai ficando em favor do time do Guarani, levantamento feito pela ponta direita, boa bola para Vitinho, desce perigosamente, cruzamento para a boca do gol, ali atrapalhou-se o atacante do time do Guarani, depois o árbitro deu falta na sequência, hein, Anderson? Confesso que não vi a falta contra o time do Leão do Mercado, mas o juizão Paulo Vitor marcou, jogo paralisado. Lá vem o Pague Menos, placar de 1 pro Leão, 0 pro Pague Menos, na informação de Hotel Amoarama. 13 minutos e 30 jogados, etapa complementar de jogo, estádio Mirandão na cidade do Crato. Levantamento feito na grande área, ali o passe ali do jogador camisa de número 7, Diego do Grêmio. A bola acaba saindo, só tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Aqui Timaço na Vale FM, oferecimento do Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Também para ramagem couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Em Gazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Aqui o Guarani tentava o drible ali, o atacante rubro-negro Thierry, a bola sai do outro lado, lá da ponta esquerda, escanteio pro Guarani. Ó, time valente esse Guarani, Anderson. Mais uma tentativa do Guarani lá pela ponta esquerda. Agora quem vai pra cobrança lá no escanteio é o camisa de número 10, Thiaguinho, na informação de Ótica Veja Bem. Levantamento será feito na grande área, placar de 1-0, vence o time do Guarani, 14 minutos, tá ali o Thiaguinho reclamando da bola agora. Acho que é muito cedo pra fazer cera, viu, Guarani? Vamos jogar bola, que o time tá bem, o time tá jogando bem, dá pra encarar, dá pra ganhar um jogo. Deixa a história de cera pra depois, que isso não leva a nada não. Cruzamento feito na grande área, levantamento feito pra boca do gol, bola sobra pela ponta esquerda, outra vez em favor do time do Guarani, vai sobrando para o Artuzinho, volta a bola para Thiaguinho, cruzamento pra boca do gol, muito mal, sem qualidade. O Thiaguinho maltratou a bola de novo, viu, Anderson? Pareceu mais um chute do que um cruzamento. Tentou chutar no gol o Thiaguinho, pegou muito mal, a bola foi pra linha de fundo. Tiro de meta pro
pro time do Pague Menos. Placar do jogo, 1 pro Leão, 0 pro Grêmio Pague Menos, na informação de Hotel Amoarama. Conosco aqui no Timaço da Vale FM também, Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas sem couros, sinônimo de qualidade. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 16 horas e 14 minutos do Timaço da Vale FM. Futebol com muito mais emoção na Vale FM. Conferindo para você agora, em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. O tempo de jogo na segundona do Cearense. Segundo tempo de partida aqui no estádio Mirandão, em Crato. Já temos agora 15 minutos do segundo tempo, 15 da segunda etapa. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM, 1 pro Guarani, Caquim, 0 pro time do Pague Menos. Daqui a pouco, 17 horas, na Arena Romeirão, tem Icasa e América de Natal. 99,9 Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Unimed Cariri. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da nossa região, com excelente serviço de pintura e funilaria. O Alain deve estar feliz com essa vitória parcial do time do Guarani. E eu lembro que na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com Daniel Victor. Ligue para 996 15 18 64. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Lembrando que logo após o jogo do Guarani tem o jogo do Icasa, tem o jogo do Verdão com narração de Delton Sá, aqui na Vale FM. Casa contra América de Natal, futebol em dose dupla, hoje aqui na 99,9. Lateral vai ser cobrado para o Guarani, para a cobrança então Raí, prepara-se para a cobrança, 1-0 o placar do jogo em favor da equipe rubro-negra Juazeirense. O Guarani vai ganhando mais uma no campeonato, bola tocada pelo meio para da Silva, volta pela ponta direita de novo para Raí, cruzou para a boca do gol, chegou, tentou ali o Caquim, a bola vai sobrando agora para Tiaguinho, bateu pro gol, ela foi para fora, só tiro de meta para a equipe do Pague Menos, mas o Guarani tá chegando, viu, Anderson? Agora o Dadinho teve tudo para fazer o segundo gol, sozinho dentro da grande área, acabou tentando colocar, tirou do goleiro demais, a bola foi para a linha de fundo, 1 pro Guarani, 0 pro Pague Menos, na informação de Baleia Burger. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, você confere aqui no nosso Timaço da Vale. Bola para o Alisson, lá do outro lado, a bola acaba saindo, então é lateral no campo de defesa para o time do Guarani, tá bem no jogo, Leão do Mercado, bola tocada pela ponta esquerda, Arthurzinho brigou pela posse de bola, antecipação do Domingos, ele toca a bola pelo meio, chega perigosamente Lucão, volta a bola para Domingos, aí o árbitro já paralisa para marcar agora uma falta em favor do time do Pague Menos e subiu cartão amarelo por ali, Anderson. Só confirmando pro Dadinho, camisa de número 8. Se pintou cartão, Madeireira Beira Rio na informação, camisa 8 do Rubro Negro Juazeirense. Enquanto isso, o time do Pague Menos tenta a marcação do gol de empate, bola batida de longe ali do Diego, a bola vai sobrando em favor do Alisson, domina a pontinha, baixinho, habilidoso pela ponta direita, tentou a jogada, corta bem a zaga do time do Guarani, a bola vai sobrando agora, a tentativa do Caquim, dominou, lançou, ótima bola pro Thierry, pode pintar um segundo, dominou, vai marcar, bateu pra fora! Inacreditável como essa bola não entrou, Anderson! Marco Valério, mas esse gol pode fazer falta. O Thierry entrou sozinho, sem zagueiro, o goleiro caiu sozinho, conseguiu a bola, jogar a bola pra fora. Tiro de meta, uma grande oportunidade. O Guarani perde agora de fazer o segundo gol. Segue 1 pro Leão, 0 pro Grêmio Pague Menos. Meu Deus do céu, como é que se perde um gol desse? Até o goleiro já tinha caído pro outro lado, rapaz. Era só rolar a bola. E ele tocou pra fora, foi afobado, Meu Deus do céu, a gente fica até sem palavras, porque é um lance difícil de escrever, né? Pelo erro cometido aí pelo atleta do Guarani, o Thierry. Agora, o bom dessa história toda é que o Guarani segue criando oportunidades pelas chances de gols
o Guarani está muito mais perto do segundo do que o Pague Mendes de fazer o primeiro. Agora, futebol castiga, né? Marcou. A gente sabe disso, tem que ter muito cuidado. Fala, João Filho. Abraço pro querido amigo, colega de profissão, J. Ribeiro, que é torcedor do Leão do Mercado, feliz com esse resultado, por enquanto, que confirma a vitória do time do Guarani. Tá certo, um grande abraço pro J. Coração de Leão, acompanhando também a transmissão do Timaço da Vale FM. Expresso Guanabara. Conforto indo e voltando, Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Também conosco Dourado Joias, semi-joias e kit joias para você ganhar dinheiro na Dourados. Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri. Aqui 20 minutos, já tem aquela paradinha técnica. Já vou dar uma passada lá no Romeirão, saber do Delton Sá, dos demais companheiros, as informações, o cenário de pré-jogo para o jogo do Icasa, logo mais às 17 horas. Aqui tem tiro de meta para o time do Guarani, que vence pelo placar de 1-0. Estamos juntos pela Vale FM também, do nosso canal do YouTube. Vai lá, acessa, inscreve-se. Rádio Vale FM 99 Oficial, para você acompanhar em áudio a transmissão também do nosso Timaço da Vale FM, no nosso canal no YouTube. Aqui o time do Guarani toca a bola com o jogador que é Vitinho, brigou pela posse de bola, insistiu, perdeu ali, vem a marcação, domina bem Renan, ele toca a bola lá atrás, agora fica dominada com Domingos, erra o passe, melhor para o time do Guarani, que recupera a bola no setor de meio campo, levantamento feito pela direita, brigou pela posse de bola, via marcação, quem domina agora é o Domingos, retomar a bola pelo time do Pague Menos, abriu jogada pela ponta direita, nas costas do zagueiro, chegou o Alisson, vem tirando a defesa, Didi bota a bola para escanteio para o Pague Menos, gol aonde, João Filho? Gol na Série C, o Figueirense faz 1-0 no Ferroviário. Aqui tem escanteio pro time do Pague Menos, que tenta a marcação do gol de empate. Guarani já poderia ter matado o jogo. Esse time do Pague Menos tem boa qualidade também, tem que ter cuidado. Levantamento para a boca do gol, espalma o goleirão Flávio, muito seguro o goleiro do Guarani, também até agora. Levantamento feito pela ponta direita, a bola acaba saindo, lateral agora em favor da equipe do Pague Menos para a cobrança, Lucão. Ele tem pressa, toca a bola para Diego, domina a bola pelo time da capital cearense, levantou a bola da grande área, tentou a jogada, corta bem a zaga do Guarani, a bola vai sobrando com Raí, vem o lateral rubro-negro, dá chutão pra frente na tentativa do Thierry, a bola sobra, volta pelo meio, vem outra vez, a bola dominada, Luiz Soares tentou, melhor para a zaga do time do Guarani outra vez, só que a bola volta, parece que tem um muro ali no setor de meio campo, a bola fica dominada, tentou o Diego, brigou por ela, insistiu, vê a marcação do time do Guarani, toca de cabeça ali o jogador que é o Thiaguinho, tentou a jogada com o Caquinho, ela sobra agora, vem complementando, tirando de qualquer maneira, Artuzinho, brigou por ela, chega a marcação do Alisson, é habilidoso por baixo, vem o lateral rubro-negro, bota a bola para a linha lateral, tudo isso para você, na marca de 22:30 e vai mudar de novo o time do Pague Menos, vai para sua quarta alteração, é isso, Anderson? Isso, Marco Valério, e esse camisa 8, acho que você nem falou o nome dele na partida, que é o Bruno Ocara. Tá subidão no jogo também. Camisa número 8 saindo Bruno Ocara, entrou camisa de número 25, Adão, saindo camisa de número 8, Bruno Ocara, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Também em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. 1-0 vence o time do Guarani, mas lá vem os homens. Tentava ali o Alisson, corta bem o jogador camisa de número meia dúzia, Arthur, pelo time do Guarani, o popular Arthurzinho, bola para Dadinho, dominou, girou, tocou aqui na ponta direita, quem recebe é o Raí, domina, lateral do time do Guarani, cruzamento feito para a boca do gol, pro Thierry, também pro Vitinho, tentou, insistiu, brigou o time do Guarani, chega rasgando, tirando a defesa do Pague Menos, a bola sobra pelo meio, fica dominada, com o jogador que é Adão, que entrou agora no segundo tempo, já tenta o lançamento pela ponta esquerda, vem outra vez o time do Pague Menos para o campo de ataque, goleirão Flávio sai da meta, bota a bola para a linha lateral. Agora interessante que apesar das 4 alterações do time do Pague Menos, o Guarani não mexeu nenhuma, chegou até a treinar, a condicionar um jogador no intervalo, mas ele não entrou, né, Anderson? O Denis Baiano entrou em trabalho de aquecimento no segundo tempo, mas me parece até a situação física dos atletas do Guarani tranquilo, viu, Marco Valério?
Me parece que os jogadores do Guarani aguentam uns 90 minutos normalmente. E o Grêmio Pague Menos fez as 4 alterações. Falta ainda mais uma pro treinador. Cruzamento na grande área, vem perigosamente agora o time do Pague Menos, vem tirando bem a zaga do time do Guarani. Informação para Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Colégio Compasso no bairro Tiradentes, Rua Odilon Gomes, 474. Parece que vai ter mudança já no time do Guarani. Arena Dom Vicente, Society, futebol, bar e petiscaria, escolinha de futebol para crianças a partir de 5 anos. E o Guarani vai mexer logo de uma tacada de 3 ali. Aqui o jogo tá parado agora para aquele trabalho de observação dos treinadores, a paradinha técnica. E o telefone da Arena Dom Vicente é o 98194-2484. Eu aproveito que o jogo tá aqui parado, 1-0 pro time do Guarani, grande vitória rubro-negra até agora, para dar uma passada lá pro Romeirão. Estádio Mauro Sampaio, Arena Romeirão, Delton Sá, e a situação de momento pro jogo do Verdão de daqui a pouco, hein, Delton? Olha, meu caro Marco Valério, os dois times desse exato momento se encontram no gramado fazendo o trabalho de aquecimento. Começamos a ter a presença do torcedor de maneira mais intensa, com a perspectiva da chegada daqui a pouquinho da torcida do Verdão do Cariri. Ao que parece, ainda há poucos instantes aqui fora, um confronto entre torcedores fora da Arena Romeirão, que acabou movimentando o policiamento. Um grande número de policiais se encontram do nosso lado direito, a guarda dos torcedores do América, que virão para o campo, mas já tivemos hoje, por exemplo, Marco Valério, problemas lá no Caldas, em Barbalha, que a torcida do América andou aprontando por lá, viu, Marco? Mas por enquanto, os dois times no trabalho de aquecimento. Legal, Delton Sá, cenas lamentáveis, e é claro, a gente esperando aqui que a coisa se tranquilize e que, sobretudo, o time do Guarani consiga uma vitória aqui, como em casa, também ganhar aí na Arena Romeirão. São jogos muito importantes aqui para os nossos times da região do Cariri. Aqui o jogo vai ser reiniciado. 3 atletas entrarão agora no time do Guarani. Você vai ficar sabendo de tudo, ligado no Timaço na Vale FM. Guarani que vence pelo placar de 1-0. Grande vitória contra o líder da competição até o momento, que é o time do Grêmio Pague Menos, que saiu aí assustando todo mundo. Ganhou do Barbalha, ganhou do Cariri. Ganhou do Barbalha, ganhou do Cariri, e é claro, agora vai tentando aí um resultado contra o Guarani, só que o Guarani vai vencendo por 1-0. Vamos às alterações, Anderson. Primeira alteração, sai camisa de número 8, entra o camisa de número 20. 20 no Guarani, 22, 20 é o Denis Baiano. Sai o Dadinho, entra o Denis Baiano com a camisa de número 20. Saindo o camisa de número 8, entre o 20 de Denis Baiano. A segunda alteração do rubro-negro juazeirense. Tá saindo por ali o camisa de número 9, Vitinho. Camisa de número 9, Vitinho, para a entrada do camisa de número 17, que é o Napão. O Napão com a camisa de número 17. Daqui a pouquinho tem a entrada também do camisa de número 22, que é o Salima. Salima, isso mesmo, Salima. É parente de Delton Sá? Eu acredito que sim. Vou já perguntar aí. Perguntar o Delton Sá para a saída do Thierry. Thierry, camisa de número 7 no Guarani, Marco Valério. Beleza. Tem algum parente do Marquinho Queixada nesse time do Guarani aí? O Natan, zagueiro. Ah, o Natan, camisa número 3. Por isso que o menino é bom, rapaz. Tem a quem puxar. Puxou a Marquinho Queixada. E tá ali a mãe dele, ó. O pessoal tá sinalizando, a mãe dele tá ali torcendo pelo camisa 3 do time do Guarani. Grande abraço, Natan, fazendo um grande jogo até agora pelo rubro-negro juazeirense, que vence pelo placar de 1-0. E você acompanha tudo no Timaço na Vale FM. Oferecimento Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, lado da rodoviária. Reservas 8533048900. Olha a torcida do Natan.
Jean também acompanhando aqui o jogo. O Guarani vem para o ataque, boa chegada do time rubro-negro, bola vem tocada, tentou a jogada ali o Napão, é o grandalhão do Guarani, tenta o cruzamento, ganhou o escanteio. Escanteio, Guarani faz o certo. Guarani permanece no ataque, viu, Anderson? Permanece no ataque, mas o camisa de número 7 do time do Grêmio Pague Menos está caído. O Diego está caído ali, com fortes dores na coxa, atendimento médico, mas a verdade é que escanteio pro Guarani, aqui pela ponta direita, quem tá indo pra bola é o camisa de número 10, Thiaguinho. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio, lugar rodovia Juazeiro Barbalha. Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Conosco também Gênesis Solar. Alô, meu amigo Luciano Carvalho. Gênesis Solar 981237956. Eu aprovo, é trabalho garantido. Aqui tem escanteio pro time do Guarani. Thiaguinho na cobrança. Já tem uma irregularidade. Qual foi aí? A bola nem entrou, viu, Marco? A bola acabou saindo e voltando pro campo. Não é a tarde do Thiaguinho não, viu? Hoje ele não tá tão bem. O jogo passado fez 2, hoje o Thiaguinho ainda não teve a oportunidade de marcar. Se bem que eu adoraria dar uma de Kilmer de Campos, tô criticando também, porque infelizmente não tá fazendo uma boa partida, mas se desse um gol aí, o gol pra sacramentar a vitória, eu ficaria muito satisfeito. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. Aqui no estádio Mirandão, em Crato, 16h30, 4:30 da tarde. Torcedor ligado na Vale FM, conferindo o futebol com muito mais emoção. Pra você agora, conferindo o Guarani, vem para o ataque. Bola tocada, tentou ali, o árbitro deu falta do atacante rubro-negro, o atleta camisa de número 9, Vitinho. Aliás, o Napão, né? O Vitinho já saiu. Atenção, torcedor, conferindo pra você. Agora, em nome de Ares Motos, o tempo de jogo na segundona do Cearense. 31 minutos do segundo tempo, 31 da segunda etapa. O tempo vai passando, torcedor do Guarani. No placar do futebol show do timaço da Vale FM, eu confirmo pra você. 1 pro Guarani, gol do Caquim, gol bonito, golaço. 0 pro time do Pague Menos. Segundo tempo em andamento lá em Florianópolis, o Figueirense segue derrotando o Ferroviário pelo placar de 1-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Teve um torcedor que perdeu o óculos. Vamos ajudar a encontrar aí o torcedor do Guarani. Perdeu o óculos pra ver o jogo, pra ver a vitória. Agora, se você não achar seu óculos, meu amigo, vá lá na Ótica Veja Bem, que inclusive facilita seu exame de vista. Ótica Veja Bem, rumo do Cruzeiro 185, ao lado da Praça Padre Cícero. O JF, olha a tabuada, faz a classificação. Se o Guarani confirmar essa vitória aqui, gigantesca contra o Pague Menos, o Guarani vai para qual posição no campeonato da segundona? Claro que é um campeonato difícil até de você calcular, porque os jogos são muito espaçados, né? Tem jogo hoje, tem jogo amanhã, tem jogo terça-feira, mas como é que fica a situação de momento do Guarani com esta vitória parcial, João Filho? Vai dividir a terceira posição com o time do Floresta, o Leão do... Aliás, perdão, Marco, deixe-me refazer aqui a tabuada. Olha a tabuada, João Filho, pelo amor de Deus, João Filho. Eu sei que você era bom de matemática na escola, lá no Batista. O Guarani vai assumindo a sexta posição, vai chegando a 4 pontos, eu volto já lá. Eita, negócio difícil. Somar o que tem mais 3. Oh, coisa difícil. Tá bom, João Filho, eu espero, João Filho, eu espero. Bola tocada pelo time do Pague Menos aqui no campo de defesa com o jogador camisa número 16, que é Lucão. Ele toca a bola para Edivan, tentou uma jogada aqui pela ponta esquerda, agora quem recebe é Domingos, lança a bola pelo meio, volta a bola para Edivan. 1-0, vence o time do Guarani, movimenta a jogada, bola tocada pelo meio, vem ali tentando o Badão, tentou a jogada novamente, buscando ali a chegada do jogador que é Domingos, abriu jogada pela ponta esquerda para Diego, tenta o cruzamento, bateu
bateu ali nas costas, o jogador do time do Guarani saiu, lateral, já cobrado pelo time da capital cearense. Aqui timaço na Vale FM, oferecimento de Farmácias Fernandes, presente em todo momento também para Espaço Verde, você de bem com a natureza. Levantamento lá do outro lado, não teve domínio René, a bola saiu lateral no seu campo de defesa pro time do Guarani. Chegamos a uma conclusão, João Filho. Quarto lugar, vai ficando com 6 pontos na tabela de classificação o time do Leão do Mercado, o mesmo número de pontos que Horizonte e Floresta. O Pague Menos, mesmo com a derrota, não sai da liderança, com 7 pontos até aqui. Esse João Filho sabe de tudo. Um dia eu chego lá. Vamos lá, JF. Lembrando que daqui a pouquinho tem um jogo do Icasa com Delton Sá, Montier Tenório, também Aloysio Vilar. Já vou dar uma passadinha novamente para saber a situação do jogo do Verdão lá na Arena Romeirão. Aqui desce o time do Pague Menos, bola tocada pela ponta direita, tentou o Domingos para tentar o cruzamento. Marcação é feita pelo lateral Rai do time do Guarani. Veio o Domingos, que é grandão, cruzou para a boca do gol. Na verdade, era o Luiz Soares. Eles se parecem, né, fisicamente, à distância. Lateral para o time do Pague Menos, já cobrado. René tem pressa, ele toca a bola, deixa com Domingos, lança a bola para o meio, para Diego, volta agora para Domingos, novamente o toque de bola. Time do Guarani agora todo no campo de defesa, tenta colocar pressão no jogo, a equipe do Pague Menos da capital cearense. A bola vai sobrando para Denis, vaiando na experiência, ganhou ali a falta. O jogo tá parado, é falta para o time do Guarani do campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. Aqui no Mirandão, em Crato, 16 horas 35 minutos, 4h35 da tarde. Obrigado, torcedor, pela companhia. Futebol com mais emoção é na 99. Conferindo em nome de Ares Motos o tempo de jogo na segundona do Cearense. Aqui Vale FM, 36 minutos do segundo tempo no placar do Cariri da Sorte, que tem R$100 mil amanhã no prêmio principal. Ainda dá tempo de comprar o seu. Guarani na frente, 1 pro Rubro Negro, gol de Caquim, 0 pro Grêmio, Pague Menos. Série A do Brasileirão, a bola já rola lá em Goiânia. Goiás e Bragantino já correm atrás da bola. A informação para a Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Futebol show é com o timaço da Vale FM. Guarani tá ganhando o jogo. Já, quinta alteração no time do Grêmio Pague Menos. Quinta e última alteração do Frank Santos. Daqui a pouco, Matheus Arcanjo com a camisa 19 no time do Grêmio Pague Menos. Pelo tamanho deve ser atacante, né? Lateral, vai entrar no lugar do lateral esquerdo, rapaz. O Amadeu. Vai entrar justamente no lugar do Amadeu, lateral esquerdo, o 19, Matheus Arcanjo. Mais uma alteração do Grêmio Pague Menos, a última do técnico Frank Souza, em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Aqui, timaço da Vale FM, oferecimento também de Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, você precisa de qualidade, então chama a galera da Alfa Vidros Vidraçaria. Guarabara, satisfação em todos os sentidos, Expresso Guarabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, conosco também Dourado Joias. Aqui tem escanteio pro time do Pague Menos, que aperta no finalzinho. Levantamento feito pra boca do gol. Luiz Soares cruzou, goleirão foi lá, Flávio. Tranquilo pra fazer a defesa. Ó, meu querido Delton Sá, você já teria aí ao lado do Aloysio as escalações do Icasa e também do América de Natal? Se tiver, fica à vontade pra gente informar também pro nosso ouvinte ligado aqui no timaço da Vale FM, Delton. Beleza, meu caro Marco Valério, então vamos aproveitar rapidinho o gramado da Arena Romeirão, enquanto os dois times fazem o aquecimento. Aloysio Vilar, confirma então primeiro Verdão do Cariri para o jogo desta tarde, Aloysio. Cadê você, Aloysio? Ok. Vamos lá? Tô por aqui. Boa tarde, Aloysio.
Boa tarde, vamos então à escalação do time do Verdão, Aloysio. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte que sintoniza a Vale FM. Falamos já diretamente aqui do gramado da Arena Romeirão, as duas equipes em trabalho de aquecimento. E vamos então à escalação do Verdão do Cariri. Com a camisa de número 1, Flaismar, fazendo a sua estreia no gol do Icasa. A zaga com 3, Léo, 4, Gabriel e 5, Marlon. Pela ala direita, o camisa 2, Rony. No meio, 7, Jonathan. 8, Guidio. 11, o Elton. E na ala esquerda, o camisa de número 6, o Bull. 10 para Jairinho e 9 para Leandro Cearense, é a equipe do técnico Sidney Moraes. Repetindo o Verdão do Cariri: 1 Flaismar, 3 Léo, 4 Gabriel, 5 Marlon, 2 Rony, 7 Jonathan, 8 Guidio, 11 o Elton, 6 Bull. 10 para Jairinho e 9 para Leandro Cearense, é a equipe do Verdão do Cariri escalada para o jogo de hoje. Vamos então rapidinho, o time do América para o jogo, hein, Aloysio? Vamos então escalar a equipe do América de Natal no 4-3-3, vem com 1 Bruno, 2 Everton, 4 Lucas, 22 Rômulo e camisa 6 para Felipe Cruz, 5 para Juninho, 7 para Rodrigo e 8 para Aleph, e o ataque com 10 William, 11 Elvinho e 9 para o Wallace. Pernambuco repetindo o América: 1 Bruno, 2 Everton, 4 Lucas, 22 Rômulo e 6 Felipe Cruz, 5 Juninho, 7 Rodrigo, 8 Aleph, 10 William, 11 Elvinho e 9 Wallace. Pernambuco é a equipe do técnico João Brigatti, Delton Sá. Muito bem, tá aí Marco Valério, escalado Verdão, escalado América, jogo 5 da tarde aqui na Arena Romeirão, Marcão. Tá legal, Delton, aqui já temos 40 minutos do segundo tempo, assim que terminar o jogo aqui, a gente passa pro jogo do Verdão do Cariri, pro torcedor acompanhar 2 jogos na 99,9 na tarde deste sábado. Oferecimento Daniel Victor, porque na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com Daniel Victor, 99615-1864. Também para Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Começou aonde, João Filho? A decisão da Liga dos Campeões da Europa, Liverpool e Real Madrid. A decisão é lá na França. Beleza, JF. Aqui estamos com 42 minutos do segundo tempo. O Guarani vence pelo placar de 1-0, mas o Pague Menos aperta. O Guarani objetivando ali os contragolpes, já poderia ter matado o jogo. Teve chances mais claras de gols para marcar a segunda, né? Para marcar pela segunda vez na partida, mas não conseguiu. O time do Pague Menos aperta agora, tentando pelo menos a marcação do gol de empate. Bola com Diego, desce bola pela ponta esquerda, entrega a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada. Quem recebe agora é o zagueirão Edivan, camisa número 4, lança pra ninguém. Aí, Anderson, já é mais aquele lance na base do desespero do time da capital cearense, não é? E, Marco, dá pra sentir o Guarani mais inteiro do que o time do Grêmio Pague Menos. Dá pra sentir um pouco do cansaço já do Pague Menos. Vai mais do desespero. Não sei se vai ter perna pra aguentar esse time do Guarani, o Pague Menos. É verdade, grande vitória do time do Guarani. Pra você que acompanha o futebol no Timaço da Vale. Mas vem o Pague Menos, levantamento feito na boca do gol, chega tirando raia ali, dama de uma zagueiro, tirou de qualquer maneira, rebateu a bola, mas ela volta em favor do time do Pague Menos. Alisson tentou a jogada, chega ali, o Denis Baiano ganha com categoria, distribui jogada, toca a bola pela ponta direita, tentou ali, Caquim brigou por ela, perde a posse de bola, recuperação do time do Pague Menos que tenta a pressão, levantamento, a bola passa por todo mundo e vai pra fora. Goleirão do Guarani me deu um susto agora, viu, Anderson? E ficou na dúvida e levou sorte. A sorte que a bola foi pra linha de fundo, não tinha nenhum jogador do Pague Menos. Tiro de Leão do Mercado, que vence o jogo pelo placar de 1-0, na informação de Ramagem Couros. Aqui, Timaço da Vale FM, oferecimento comercial ZM, é concessionária dos produtos Steel, máquinas, ferramentas e EPIs, você já sabe, na comercial ZM, alteração no Guarani. Anderson. Vai fechar a casinha, viu, Marco Valério? Tirou agora o 10, Thiaguinho, que já tá cansado, e entrou camisa de número 14, Israel. Saiu o 10, Thiaguinho,
e entrou camisa de número 14, Israel, em nome de Tacon. Israel é volante, é Volante. isso? Mais um volante, o time do Guarani vai tentar segurar, deveremos ter aí mais uns 5 minutos no máximo de partida, e o Guarani vai tentar segurar o resultado, mas o Pagamentos vem pra cima, a bola tocada pela ponta direita, quem trabalha é o jogador Renan, tentou uma jogada pela ponta direita, abriu ali, chegou cortando a zaga do Guarani, bota a bola para a linha lateral, já cobrado o arremesso lateral, vem a bola pelo meio com o Adão, brigou pela posse de bola, insistiu na frente, chegam dois na marcação, ele tenta a jogada com o Luiz Soares, lançou na frente agora, bola perigosa, chegou uma batida, ela foi pra fora, passa perigosamente o chute do jogador do Pague Menos e foi pra fora, pra satisfação do torcedor do Guarani, que escapou dessa, lance perigoso contra o Guarani agora, hein, Anderson? Por alívio do Samuel Caldas, essa bola foi perigosa, de fato, de frente com o goleiro Flávio, o atacante Luiz Soares conseguiu a bola pra linha de fundo, tiro de meta pro Guarani, Pague Menos na informação de Baleia Burgers. Em nome também de Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular está na Fox. E é claro, Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Fala, João Filho. Um abraço pro querido Ozenilton, torcedor do Verdão, tá indo pra arena agora, assistiu em casa e tá ligado aqui no futebol da Vale FM. É isso, galera do Verdão também ligada no timaço. Daqui a pouco tem Delton Sá, Demontier Tenório, Aloysio Vilar da transmissão de Casa e América no som da Vale FM. E subiu a plaquinha não, meu amigo. Subiu um outdoor de acréscimos aqui no Mirandão, hein, Anderson? 6 minutos de acréscimo, o senhor Paulo Vitor acresceu nesse segundo tempo. Vamos até os 51 minutos nessa segunda etapa, Marcos. Ô, Paulo Vitor, pra que esses 6 minutos, Paulo Vitor? Sinalzão do timaço marcando aqui no Mirandão. 45 minutos, tempo regulamentar esgotado, vamos até 51, teremos mais 6 minutos, daqui a pouco mais uma alteração no time do Guarani, para você em nome de Gênesis Solar, também conosco Ótica Veja Bem você também na Ótica Veja Bem, daqui a pouco tem Casa e América, torcedor do Bicasa, acompanhando a transmissão do Guarani aqui no Timaço da Vale, aquele abraço, bola tocada no campo de defesa, vem para a peça ofensiva, o time do Pague Menos, bola com o Edivan, ele domina, avança pela ponta esquerda, toca a bola para Diego, brigou pela posse de bola, marcação do Caquim, vem tirando de qualquer maneira, Raí, boia a bola para a linha lateral em favor do time rubro-negro juazeirense. Último toque, o árbitro deu ali a favor do Pague Menos agora, quando o Guarani processa a sua quinta e última alteração, Anderson. É a última alteração do técnico Lamar, saindo camisa de número 5 da Silva sai com a camisa de número 5, entra o camisa de número 13, o zagueiro Léo Ceará, em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou, Marcos. E o da Silva, como não poderia deixar de ser, sempre muito bem aplaudido pelo torcedor do Guarani, é um jogador que é da região e a gente sabe que tem, digamos assim, um ótimo custo-benefício, o da Silva, que fez mais uma boa partida ali na marcação do time do Guarani. Só que o Pague Menos tenta, não desiste, levantamento feito para a boca do gol, saiu o goleirão Flávio, a bola sobra fora da grande área, a bola vem tocada com o Marisson, bateu pro gol, brigou pela posse de bola, insistiu, brigou na grande área, chegou agora na ponta esquerda, vem tirando a zaga do time do Guarani, o árbitro paralisa para marcar o quê? Uma irregularidade contra o Guarani, ou seja, bola vai ser levantada ali na área rubro-negra, hein, Anderson? O Didi acabou esticando o braço demais, acertando o zagueiro, o lateral do time do Grêmio Pague Menos. Falta pro Pague Menos, camisa de número 25, Adão na cobrança, Marco Valério. 48 do segundo tempo, era tudo que o Pague Menos queria. Todo mundo do Pague Menos foi pra grande área, a exceção do goleiro que ficou aqui no seu campo de defesa. O Léo não foi. Levantamento será feito na grande área, Adão para a cobrança, prepara-se para a cobrança, tudo isso na marca de 48 minutos do segundo tempo. É lance perigoso contra o time do Guarani, cruzamento, o árbitro já paralisa. Deu ali agora a falta do ataque do time do Pague Menos, Anderson. Luiz Soares acabou obstruindo o goleiro de sair na bola, então falta a favor do Guarani. Tudo que o Guarani queria, Marco Valério, porque vence pelo placar de 1-0, na informação de Ótica Veja Bem. Conosco também, Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Espaço Verde, você de
bem como a natureza. Sempre ligado no Timaço da Vale e produtos de limpeza Multilar, qualidade e rendimento já aprovados pela dona de casa. Daqui a pouco tem Delton Sá com a narração integral do jogo do Icasa contra o time do América, Série D do Campeonato Brasileiro. Aqui o time do Guarani vai se defendendo como pode, chega ali o zagueirão Natan, bota a bola para a linha lateral para o time do Pague Menos pela direita, 49. Oh, relógio que não anda, Anderson. Oh, relógio preguiçoso esse, que não anda, rapaz. 49. Haja emoção pro torcedor do Guarani, que vai se defendendo como pode. Guarani deu um chutão ali na bola, agora pro lado tem que ser do jeito que o nariz está empinado. Movimenta a bola outra vez o time do Pague Menos, bola tocada no setor do meu campo com Domingos, abriu jogada, deixa a bola dominada com o René, lateral, lançou na frente agora, outra vez para Domingos, tira a defesa do time do Guarani. Agora é na base da raça, da vontade, da determinação. Guarani poderia ter matado o jogo, já teve grandes oportunidades. A bola sai do outro lado, lateral pro time do Pague Menos. Sinalzão do Timaço marcando. 50 minutos do segundo tempo vai acabar. Acaba com 51. 51 agora, 50 agora. Levantamento feito para a boca do gol de cabeça, corta bem a zaga do time do Guarani, cai com o Denis. Ele lança a bola pelo meio, tenta a bola para Caquim pela ponta direita, perde a posse de bola. Melhor para Alisson, domina. Adão agora faz o cruzamento na boca do gol, tira a zaga do time do Guarani, vem aí para rasgar de qualquer maneira, bota a bola para a linha lateral. Vai terminar no Mirandão. Uma das maiores vitórias do time do Guarani no campeonato. Que ele ganhou do Maranguape, é a maior vitória, né? Tá ganhando do líder. O bicho papão da competição até agora está sentindo o desgosto de perder para o Guarani. Acabou! É fim de jogo! Vitória na raça, na vontade, com as tradições, com o DNA, com a característica do Guarani. 1 pro Leão do Mercado, 0 para a equipe do Pague Menos. Grande vitória rubro-negra, e com um golaço do Caquim no comecinho do segundo tempo, hein, Anderson? Merecia o Caquim pelas partidas que vinha realizando com o Guarani. O primeiro jogo contra o Cariri acabou fazendo aquele pênalti que resultou toda aquela primeira derrota do Guarani, e vinha treinando bastante, crescendo cada dia, e hoje o Caquim foi privilegiado de fazer esse gol da vitória do rubro-negro juazeirense. A segunda vitória consecutiva, a segunda vitória que dá moral à equipe pro restante da competição, Marco. Guarani que com os 3 pontos de hoje sobe para a 4ª posição momentaneamente. O próximo jogo do Guarani contra quem será, Anderson? O Guarani enfrenta a equipe do Barbalha, o próximo adversário do Guarani é o Barbalha, domingo aqui no Mirandão, Marco. Tá legal, meus amigos, obrigado a todos pela companhia, parabéns ao Guarani pela grande vitória aqui, fim de jogo, 1 pro Guarani, gol do Caquim, 0 pro Grêmio Pague Menos, que é o grande líder da competição. Você segue com as emoções do futebol, porque o som da Vale FM agora se transfere para a Arena Romeirão.